Torcedores Grande Prêmio, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas. Agora sim, o momento da saideira chegou. Vem aí a última classificação do ano na Fórmula E. A categoria elétrica mais rápida do mundo vai conhecer hoje o seu último grid de largada da 11ª temporada. Imagens para você de Londres, na Inglaterra. Palco dessa decisão: o London E-Prix do Quarteto Fantástico. É a promoção entre Fórmula E e Marvel para esse final de semana. Já tivemos ontem a primeira corrida. Nick Cassidy vencendo a primeira parte dessa decisão do campeonato. O piloto da Jaguar superou o Nick De Vries da Mahindra e o Pascal Wehrlein da Porsche. Foram muitos incidentes, penalidades de tempo, safety car no final da corrida, resultando numa prova turbulenta na qual o Cassidy impressionou com uma estratégia inteligente. Você vê aí o calendário da temporada, os vencedores das provas. Cassidy com 3 vitórias nas últimas 5 corridas. E agora a classificação atualizada do campeonato. O campeão já é o Oliver Rowland, 184 pontos, e o Pascal Wehrlein deu um passo muito importante na briga pelo vice-campeonato. Tem uma boa vantagem, uma vantagem de 14 pontos em relação ao Nick Cassidy. O Barnard ficou um pouco mais para trás e o Antônio Félix da Costa já deixou a disputa pelo vice-campeonato. A segunda página da tabela traz o brasileiro Lucas de Grassi e os substitutos Felipe Drogovic e Sérgio Sete Câmara. Agora a briga que importa, as brigas que importam. Primeiro, o campeonato de equipes. A Porsche deu um passo importantíssimo ontem. Tem 244 pontos contra 207 da Nissan e a Jaguar já não tem mais possibilidades. E no campeonato das fabricantes, a Porsche tem uma boa gordura em relação à Nissan. São 23 pontos de vantagem. A Jaguar também tem chances de ganhar esse campeonato hoje, mas é uma chance muito mais remota. A corrida de ontem começou com uma largada muito boa do Mitch Evans, que inicialmente defendeu a liderança. De Vries e Wehrlein também mantiveram suas posições nas primeiras curvas. O Cassidy ganhou a posição contra o Dan Tickton logo na largada. E aí, lá na relargada final, o Cassidy já tinha uma vantagem muito confortável, liderou muito bem, não deixou o De Vries ter qualquer chance. O Wehrlein acabou ficando um pouco para trás, mas manteve a terceira posição. E aí, na última volta, o Cassidy confirmou a primeira colocação numa estratégia perfeita. 10ª vitória do neozelandês na Fórmula E. E o terceiro pódio consecutivo da Jaguar. O De Vries comemorou mais um ótimo resultado para a Mahindra com o segundo, e o Wehrlein completou o pódio. A classificação de equipes e fabricantes, como a gente bem sabe, permanece em aberto antes dessa rodada final, embora a Porsche tenha dado aí um passo importante rumo ao título com o pódio do Wehrlein. Agora há pouco tivemos o terceiro treino livre, e depois de conquistar a pole ontem, liderar boa parte da corrida e se ver em 10º pela estratégia errada da Jaguar, Mitch Evans abriu o último dia de atividades da temporada na liderança. O neozelandês fez 1.6.984, quebrou o próprio recorde da pista, ficando 61 milésimos na frente de Pascal Wehrlein. Stoffel Vandoorne, que também fez um bom sábado, completou o top 3 com a Maserati, logo à frente do Dan Tickton com a Cupra Quiro. Norman Nato foi o 5º colocado com a Nissan, Eduardo Mortara de Mahindra foi o 6º, Jake Dennis o 7º pela Andretti, e aí por fim, Félix da Costa, Cassidy e Buemi completaram o grupo dos 10 primeiros. Pro Di Grassi, único brasileiro do grid, mais uma vez não foi um treino muito simples. Fim de semana de muitos problemas da Lola Yamaha, o veterano chegou a cometer um erro na curva 1, reclamou muito da questão dos pneus, da aderência, e se envolveu num toque com o Maximilian Ginter. Só que foi mais responsabilidade do alemão, que reduziu muito a sua velocidade antes de abrir uma volta. No fim das contas, o Di Grassi foi 17º com 1.8
255. É a grande saideira da temporada, e claro, pra saideira, todo mundo gosta e todo mundo tá com a gente. Hoje não tem desculpa para você não acompanhar a Fórmula E e tudo que vai passar aqui no Grande Prêmio. Por quê? É tudo separadinho. Tá rolando a Fórmula E agora, terminando a Fórmula E, vem a Fórmula 1, terminando a Fórmula 1, vem a corrida da Fórmula E, e terminando a corrida da Fórmula E, vem a NASCAR Cup Series. Ou seja, tudo separadinho, bonitinho pra você acompanhar conosco, sem essa de, vou deixar uma corrida pra assistir a outra. Nanani. Tudo vai passar separadinho, cada um vai passar sem conflitar a audiência do outro. Então, não tem desculpa pra você não acompanhar tudo que o Grande Prêmio vai passar pra você hoje. Aí estão os grupos. Esse grupo A, olha, tá bom, hein? Rowland, Cassidy da Costa, Denis DeVries, Evans. Olha, vai ter gente boa largando pra trás, hein? E no grupo B, Verlaine, Barnard, Tickon, Ginter, Van Dorn, Hughes, Nato. Olha, esses grupos estão bem distribuídos hoje. Daqui a pouco a gente fala sobre a matemática do campeonato para hoje, que já está um pouco mais simples, evidentemente. Deixa eu deixar aqui um abraço para o Pedro Henrique Marum, ele não estará conosco agora na classificação, mas volta para a corrida. Então eu estou na companhia hoje, nesse treino, apenas com o JP Nascimento. Então JP, muito bom dia para você. Aí está o Verlaine, que praticamente garantiu o título de equipes e de fabricantes para Porsche. E agora dirige no grupo B para tentar essa pole position. E aí seriam 3 pontos mais muito importantes para Porsche nessa briga pelo título. Tudo bem, JP? Seja muito bem-vindo. Fala, Matheus. Que legal essa tomada. Que bom já começar assim, né? O Verlaine passando ali por trás, aí mostra a câmera do Antônio Félix da Costa. Um nem falou com o outro, a gente só viu ali o da Costa dando uma olhadinha pro lado. Esse é o retrato da relação da Porsche nesse momento. É basicamente isso aí. O da Costa fala com quem tá ali do ladinho dele na garagem e só. Mais ninguém, não tem nem papo com o Verlaine, não tem papo com o lado dele ali. E nesse climinha gostoso, a Porsche chega agora, nesse domingo, para tentar cumprir um sonho de vida na Fórmula E, aquele que ela alimenta desde que entrou na categoria, que é levar o Mundial de Construtores. O Mundial de Construtores ele é recente na Fórmula E, mas então digamos o Mundial de Equipes, que é o que a marca sempre quis para si. Obviamente, a gente conhece como funciona ali o sistema da Porsche, é uma coisa muito mais à la Ferrari, né, focada na equipe do que nos pilotos. Levou o Mundial de Pilotos da temporada passada com o Pascal Wehrlein, mas o que a montadora sempre quis de verdade é o Mundial de Equipes. E agora, claro, o Mundial de Construtores, que está na sua segunda temporada. E chega nesse domingo com a faca e o queijo nas mãos para conseguir fazer isso. É só dar conta do recado, finalizar o trabalho. Tá aí Taylor Barnard, vai fazer a última corrida dele pela McLaren antes de se juntar a Penske para a próxima temporada. Enfim, muita coisa para a gente falar, Matheus, porque é uma temporada, é uma Fórmula E que, talvez até um pouquinho pelo título de piloto ter sido decidido antes do final, ela já tá num climinha silly season, num clima ali de mercado de transferências e tal. Então é uma corrida muito importante para vários pilotos que estão aí e precisam brigar por uma vaga nesse grid. Tá aí na imagem o Nick DeVries, segundo colocado ontem na corrida pela Mahindra. Mahindra, que repito, tá com a vitória madura. Se não sair hoje, com certeza sai na temporada 12, a última temporada da terceira geração. Você que tá ligado com a gente, contribua com o Pix do Grande Prêmio. Você sabe que o Grande Prêmio não tem uma empresa, uma grande empresa por trás nos patrocinando. O grande patrocinador do Grande Prêmio é você que está nos acompanhando. Portanto, seja pelo Superchat, seja pelo Pix, a gente agradece muito a sua contribuição e continue nos ajudando a manter as nossas transmissões que já temos e adquirir novas transmissões para você. Outra coisa, eu falei para você que hoje tem segunda tela da Fórmula 1, mas também tem NASCAR Cup Series. A Cup Series correndo hoje no Indianapolis Motor Speedway pro Brickyard 400. A prova do circuito não, né? Do oval de Indianápolis, que vai consagrar mais um nome para a história da categoria. Ontem, olha, é como bem falou o Breno Monsef, nasce uma grande estrela para a categoria, Conor Zilic. O que esse cara
tá guiando. Pra você ter uma ideia, ele não só ganhou em Indianápolis ontem, ele venceu em Sonoma o Shane Van Gisbergen, simplesmente isso. Você não acha que esse cara é um fenômeno? É um fenômeno, com toda certeza. Então hoje, a NASCAR Cup Series correndo com suas grandes estrelas no Indianapolis Motor Speedway. Você acompanha na parceria Grande Prêmio e PicPay pela PicTV. Então se você ainda não é inscrito, escaneie o QR Code que tá aqui do lado direito. E vamos para uma grande corrida, eu tenho certeza. Yuri Queiroga, a voz do rádio, estará no comando. Ou como diria Rodrigo Berton, a voz de veludo do Grande Prêmio. Daqui a pouco começa o treino classificatório para você ligado conosco. É a última classificação do ano. É, Rodrigo Berton, você sabe que eu gosto de provocar, né? Olha aqui que tá escrito ali. Não deu pra ver porque ele abriu a porta, né? Agora ele vai fechar, deixa eu ver. Ah, muito bem. Não pode entrar ninguém ali porque ali é a área do cochilo. Muito bem. Eu não vou falar baixinho pra não atrapalhar. Matheus, aí você vê a galera do box da Lola Yamaha. Não à toa não está com assento garantido pro ano que vem. Vamos lá falar sobre as possibilidades do campeonato para hoje? Lembrando que a Porsche deu um grande passo rumo à conquista do título de equipes com o terceiro lugar do Pascal Wehrlein ontem. E como a Nissan marcou apenas 2 pontos simultaneamente, né? O Nato terminou em 9º e o Rowland 11º. A vantagem para a corrida final da temporada é de 37 pontos. A Porsche também ampliou a liderança na classificação dos fabricantes, apesar da penalidade de tempo subsequente para o Jake Dennis. Isso significa que a equipe alemã está prestes a conquistar o título pela primeira vez na sua história, como bem falou o JP. A Nissan pode marcar um máximo de 47 pontos com vitória, segundo lugar, pole position e volta mais rápida. A Porsche pode vencer o campeonato com apenas 11 pontos, ou seja, tudo que a Porsche precisa é um 4º lugar para Antônio Félix da Costa ou Pascal Wehrlein. Se um piloto da Porsche anotar a pole position, aí um 5º lugar já seria suficiente. Ao contrário da Porsche, a Nissan precisa de um resultado extremamente forte. A equipe do Tommaso Volpi precisa de pelo menos 37 pontos para chegar a 244, e mesmo em caso de abandono duplo dos carros da Porsche, um dos pilotos da Nissan teria que vencer a corrida, o companheiro de equipe teria que terminar pelo menos em 6º, e somente se a Nissan conseguisse os pontos bônus pela pole position e volta mais rápida, o 2º e 3º lugares também seriam suficientes para empatar em pontos com a Porsche. Devido ao número de vitórias na temporada, a Nissan seria campeã. A probabilidade disso, no entanto, é demonstrado pelas estatísticas de pontos na temporada. A Nissan não marcou mais de 28 pontos em uma única corrida na temporada até agora. Tudo porque não tem segundo piloto, viu? Fala baixinho pro Nato não se ofender. Lembrando que na classificação de montadoras, a Porsche também conseguiu ampliar a liderança. A fabricante alemã somou 19 pontos, enquanto a Nissan somou apenas 3. A Porsche, portanto, chega nessa rodada final da temporada com uma vantagem de 23. No entanto, a diferença poderia ter sido um pouquinho maior, né? O Jake Dennis recebeu uma penalidade de 5 segundos, fez ele cair de 5º para 8º. Em vez de 10 pontos, o campeão mundial de 2023 somou apenas 4 no resultado da Porsche no campeonato. Como não há pontos bônus na classificação dos fabricantes, apenas o resultado direto da corrida é suficiente. Mesmo em caso de dupla vitória para os carros com o motor da Nissan, a Porsche pode garantir o título com o 3º e o 7º lugares, ou o 4º e o 6º lugares. Em caso de vitória ou 2º lugar para um carro Porsche, esse título mundial também seria definitivamente para a marca alemã. Se nenhum piloto da McLaren nem da Nissan terminar no pódio, o campeonato de fabricantes também já está decidido a favor da Porsche. A única exceção, 3 pilotos do mesmo fabricante, Jaguar ou Stellantis, sobem ao pódio, os pilotos Nissan ficam em 4º e 5º lugares e a Porsche não pontua. São cenários um pouco complexos, porém são menos cenários do que tínhamos ontem, JP. Então, agora é o momento da gente começar a fazer as contas e as probabilidades. É isso. O Mundial de Equipes ele é muito simples, todo mundo sabe como funciona, né? Os carros, você soma os pontos de cada equipe e vai lá para o Mundial de Equipes, não tem nenhuma mudança, é igual a Fórmula 1 normal. Agora, o Mundial de Construtores ele tem uma pequena diferença. Você só contabiliza os 2 melhores carros de cada fabricante.
Então, se alguma fabricante, vamos supor que a Porsche tenha no top 10 os 2 carros de fábrica e os 2 carros da Andretti. Os 2 carros de fábrica terminam em primeiro e segundo, os 2 carros da Andretti terminam em terceiro e quarto. Nessa equação, os 2 carros da Andretti seriam excluídos da conta. E aí, os carros que vierem na sequência assumem essas posições. Então, é assim que funciona o Mundial de Construtores da Fórmula E. Para ser justo para todo mundo, só os 2 melhores carros de cada montadora pontuam. Mas isso inclui a montadora, a equipe de fábrica e as suas clientes. Então, assim, se tiver um 1-2 da Andretti, a Porsche leva os pontos de primeiro e segundo lugar no Mundial de Construtores, tá? Então, só para fazer uma rápida explicação, porque na Fórmula E tem essa diferença. Então, o Rowland, por exemplo, terminou em 11º, cruzou a linha de chegada, em 11º na corrida de ontem. Mesmo assim, ele pontuaria pela Nissan, porque tinham 3 carros da Jaguar no top 10 e um deles precisaria ser excluído da conta. O Rowland subiria para o 10º lugar nessa conta do Mundial de Construtores. Pode ser um pouco complexo de falar assim na transmissão, mas é simples de calcular, não é nem um pouco complicado não. Agora, Matheus, eu vou ser sincero, eu não gosto muito de falar essas coisas, porque eu não quero quebrar a expectativa e tal, e eu tô torcendo realmente por um dia emocionante aqui, pra gente ter assuntos, né, pra acompanhar durante a corrida, mas a verdade é que eu acho que a Nissan, ela tem que ficar mais de olho em perder o 3º lugar pra Jaguar do que em olhar pra Porsche, sinceramente. Pegando só um recorte básico aqui, só para sintetizar o que eu estou falando e não ser muito longo. Nas últimas 3 corridas somadas, a Nissan fez 16 pontos. No mesmo recorte, a Jaguar fez 100. É uma discrepância, é uma diferença absurda. Se a gente for considerar as últimas 4, são 17 para a Nissan e 108 para a Jaguar. É completamente... como você falou, é uma equipe de um carro só. A Nissan só anda com o Oliver Rowland, o Nato não acompanha o ritmo, o Nato não contribui em pontos, ele tem muita dificuldade em classificação, principalmente, o que faz ele largar sempre lá atrás, está sempre ali na zona da confusão, sempre se embolando com os outros e com muita dificuldade de ganhar posições, que é uma coisa que o Rowland tem facilidade. Então, vai pagar o preço por isso. E, na minha opinião, a Nissan termina esse campeonato em terceiro. Menos de 1 minuto para o começo da classificação no Grupo A. Para você que está chegando agora e está tentando entender como funciona o sistema de classificação da Fórmula E, os pilotos de posição ímpar do campeonato fazem o Grupo A. Os pilotos de posição par fazem o Grupo B. Se classificam os 4 primeiros e aí é montado o esquema de duelos. O primeiro colocado de cada grupo enfrenta o 4º colocado de cada grupo. E o 2º colocado de cada grupo enfrenta o 3º colocado de cada grupo. Ou seja, primeiro contra 4º, 2º contra 3º, e assim eles vão até sobrarem 2. Um de cada grupo que formam a grande final, que fazem a primeira fila, que brigam pela pole position. Vamos nessa. Tá valendo o Grupo A para você a partir de agora. Oliver Rowland, Nick Cassidy, Antônio Félix da Costa, Eduardo Mortara, Jake Dennis, que você está vendo na imagem, Nick DeVries, Mitch Evans, Nico Miller, Sam Bird, Robin Franks e Zane Maloney. No rádio. Out, triple build, push, call, push, double call, push. A Jaguar tá passando ali pro Cassidy a sequência de voltas desse início de classificação, né? Fazer uma volta rápida, uma volta de resfriamento, enfim. A sequência ali que ele tem que seguir, volta após volta. E aí você vê a promoção do Quarteto Fantástico mais uma vez, a curva 16, que é a curva do modo ataque do Quarteto Fantástico. Lembrando que ontem, como eu falei no começo da transmissão, foram muitas punições que aconteceram, muitos tempos adicionados. Enfim, foi bastante movimentado. Vamos lá, vamos passar aqui o que aconteceu durante o dia de ontem. O Nick DeVries, ele recebeu uma advertência por dirigir desnecessariamente lento na curva 19, foi decidido depois na reunião de pilotos que isso era proibido. No entanto, os comissários de prova consideraram que o fator atenuante do DeVries não ter obstruído ninguém, ao contrário do Pascal Wehrlein lá em Jacarta. O Norman Nato, advertido por entrar na curva 19, embora o Cassidy já tinha se posicionado naquela região,
mas os comissários de prova consideraram o fato de não haver contato e de nenhum dos pilotos estar em volta rápida como circunstância atenuante e não aplicaram penalidade. O Maximilian Ginter recebeu um Joker Tire, um pneu coringa devido a um furo de pneu traseiro. O JP explica um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A Nissan apresentou um protesto contra o Nico Miller depois da classificação. Isso porque o piloto da Andretti teria sido desnecessariamente lento, atrapalhando o Norman Nato. Só que os comissários rejeitaram o protesto porque o Miller havia desviado quando o Nato estava em volta rápida, causando aqui uma breve obstrução. Só que ele não pilotou tão lento ou de forma tão imprevisível que fosse necessário aplicar uma penalidade. A Mahindra também apresentou um protesto contra o Mitch Evans depois da classificação. O piloto da Jaguar teria obstruído o Eduardo Mortara de forma desnecessária, mas os comissários também rejeitaram o protesto porque o Evans havia deliberadamente pilotado em linha reta na curva 19 para não obstruir o Mortara, que estava só um pouco irritado, né? Antes de entrar naquela curva, a gente até ouviu ele no rádio depois. Depois da corrida de ontem, o Barnard recebeu 5 segundos. Vamos ouvir o rádio. JP? Se tiver alguém na sua frente, passa. Se tiver que passar, passa. Construa o seu próprio ritmo e não se importe com os outros. É basicamente isso. Então, continuando, o Barnard recebeu uma penalidade de 5 segundos por manter uma distância superior ao máximo permitido de 10 carros atrás do safety car. Ele também recebeu 1 ponto de penalidade. E também foi autorizado a usar aquele chamado Joker Tire após a corrida devido danos no pneu do eixo dianteiro. O Buemi também recebeu uma penalidade de 5 segundos por manter uma distância superior ao máximo permitido de 10 carros atrás do safety car. E ele também recebeu 1 ponto de penalidade. O Buemi também recebeu uma penalidade de 5 posições para o grid de largada de hoje. Ele colidiu com o Nico Miller, tentando ultrapassar o piloto da Andretti na curva 17, e o Buemi também recebeu 1 ponto de penalidade por conta disso, portanto, o Buemi sai com 2 pontos somados na carteira. O de Grassi recebeu 5 segundos por cruzar a linha de chegada, aliás, por cruzar a linha branca na saída dos boxes e recebeu 1 ponto de penalidade. Dan Ticktum, penalidade de 5 posições para a corrida de hoje, porque ele causou aquela colisão com o Mitch Evans, e o Ticktum também recebeu 1 ponto de penalidade. O de Grassi, 10 segundos que ele já cumpriu ontem por não usar o segundo modo ataque a tempo de concluir a corrida. E o Jake Dennis recebeu 5 segundos porque causou a colisão com o Oliver Rowland. Caiu de 5º para 8º, como nós falamos. E isso custou não apenas a ele e a Andretti, mas também a Porsche pontos importantes na disputa pelo campeonato. E também recebeu uma penalidade, 1 ponto na sua carteira, JP. É isso. Olha o cast. Vai abrir a volta aí, rápida. Explicar rapidamente a questão dos pneus. O Coringa, né, no baralho, no jogo de cartas, é aquela carta que você encaixa ali para substituir uma outra que você não tem na sua mão, né? O Joker, no caso, o Joker Tire, né, o pneu Coringa, basicamente são jogos de pneus reservas que a FIA tem, que vão para corrida, que são levados para todas as corridas, e aí as equipes, quando tem algum problema específico e não podem mais usar determinado pneu, elas preenchem um relatório, entregam lá para o delegado e ele faz uma análise. Se ele entender que esse pneu realmente não tem mais condições, é claro, precisa levar em consideração o motivo, aí a Fórmula E autoriza uma mudança. Em Londres, isso acontece com uma frequência absurda. Por quê? Os pneus não são trocados só por contatos entre os carros, mas pelo contato com as saboneteiras que ficam, essas zebras mais altas que vão aparecer aí daqui a pouco, e o próprio meio-fio que fica ali. Tem uma partezinha branca em que os carros sobem para fazer a curva mais rápido. A gente acabou de ver ali na esquerda do carro do Cassidy isso também. Acontece bem mais na parte externa do circuito do que na parte interna. Então acontece muito do pneu ter às vezes o pneu nem furou, mas ele tá amassado em algum lugar, ele tá com algum dano significativo porque tomou uma pancada aí num desses meios fios. Então tem vários carros que trocaram, o Dan Ticktum trocou 2, o Sam Burns teve que trocar 2 também, o Taylor Barnes teve que trocar 2. Em Londres isso acontece com certa frequência porque é uma corrida de muito contato, não só entre os carros, mas também com essa questão das zebras. Então, muita punição, muito trabalho para direção de prova e essas trocas de pneus aí também.
Passando na linha de chegada aqui o Nick De Vries, ele tem o segundo tempo com 1:9:001. Antônio Félix da Costa. É fim de treino para Antônio Félix da Costa. É como a gente falou, bandeira vermelha. Bandeira vermelha. É como a gente falou ontem, JP Nascimento, que fim de casamento melancólico para Antônio Félix da Costa e equipe Porsche. Cara, surreal. Assim, inacreditável esse fim de parceria entre Porsche e da Costa. A gente vai ver agora o que aconteceu. Não apareceu nada 17, ali, né? Vai bater, vai Só bater, vai bater, vai traseirada. bater, vai bater, vai bater. Não bateu, não. Deve ter sido algum problema mecânico, então, né? O carro deve desarmar agora. Alguma coisa do tipo. Não parece desarmado, né? O painel... Did you have any contact or was it just on the brakes happening? No, as soon as I touched the brake, Okay. it broke. Yeah, we can damage the gearbox, so we need to stop. Tá sem freio, não né? foi problema, Sem não freio. foi algo, não foi alguma coisa que o Félix da Costa fez, simplesmente o carro deixou ele na mão. Parece que não, tentou frear e não conseguiu, da Costa mesmo. A Porsche falou para ele parar de tentar andar com o carro, com risco de danificar ali a caixa de câmbio, né, e prejudicar para a corrida. O próprio da Costa ajudando aí a fazer a retomada ali do carro por dentro do pit lane. Que fim de parceria melancólico, né? Não deixa de ser um retrato da relação, né, de como essa parceria acabou se desenrolando, muito diferente de tudo que a Porsche imaginava, que o da Costa imaginava também. O da Costa sentado ali não tá ajudando muito, né? Mas enfim. Só virando o volante, né? Tá dando um peso desnecessário ali ao carro. Tá mostrando aí a volta, o momento que ele tentou voltar, mas o carro... ele tentou voltar não pra pista, né? Mas tentou voltar ali em direção ao pit lane, cruzando a pista ali, o que eu achei meio perigoso. Mas enfim, só pra finalizar, Matheus, é isso, né? O retrato dessa parceria que vai terminar de uma maneira melancólica. Ainda há negociações entre as duas partes, porque a Porsche tem a opção de estender o contrato do Antônio Félix da Costa para a próxima temporada, e ela está esperando até o último momento para tomar essa decisão, porque precisa, e aí a sessão vai ser retomada daqui a 2 minutos. Precisa garantir um substituto para o da Costa antes de enfim, realmente decidir cada um ir pelo seu caminho, né? Então, problema em Berlim, problema na primeira corrida de Londres, problema agora no TL3, muitos problemas nesse fim de temporada do Antônio Félix com a Porsche, do Antônio Félix da Costa com a Porsche, em que ele realmente não está conseguindo ajudar em praticamente nada nessa briga da equipe pelos 2 mundiais em jogo. Então é uma pena, porque é um pilotaço, é um cara que tem muito a entregar e é uma equipe muito forte também em termos operacionais, de equipamento, de tudo mais. Só que esse casamento deu muito errado. Parece que são 2 filosofias muito diferentes que se encontraram e nunca conseguiram se encaixar. Please don't plug in. If it's going to be fast, let's go first on track. I just want to be first on track. E tem o Cassidy pedindo pra Jaguar. Esse rádio não deve ter sido Jaguar. Esse rádio deve ter sido no início da paralisação. Okay. Copy. Like I'm drunk. I don't know. Let's just hope it is. O Evans não deu pra pegar exatamente o que ele reclamou, porque tinha tanto palavrão que a coisa foi censurada, né? Mas o Cassidy estava pedindo pra Jaguar não ligar os cabos no carro, porque ele queria, assim que tivesse a bandeira verde, ele queria sair, e foi exatamente o que a Jaguar fez. O Cassidy falou no rádio que iria ser o primeiro carro aí pra pista. Dito e feito, isso acontece. E logo atrás dele tá o Mitch Evans. O da Costa, que fez um bom começo de campeonato. Fez 2º lugar em São Paulo, 2º lugar no México. Jeddah não foi lá essas coisas, fez 9º lugar na primeira e abandonou a segunda corrida. Aí veio Miami, que ele foi 3º colocado. E aí Mônaco ele abandonou a primeira e foi 4º na segunda corrida. Até lá estava bastante consistente. O problema foi depois disso, né? Porque a partir de Tóquio, ele foi 7º e abandonou. 13º em Xangai na primeira corrida e fez pódio na segunda, beleza. Aí depois Jacarta, 5º lugar. Só que aí depois fez 18º
e 14º em Berlim na primeira corrida de ontem. Ou seja, faltou um pouco mais de consistência em ficar nas primeiras posições e de fato brigar pelas corridas. E agora ele vai largar lá na última posição, muito possivelmente, JP. É o contrário da temporada passada, né? Que ele começou muito mal. Muito mal mesmo. E aí na segunda metade desembestou a ganhar a corrida, né? Se tornou o maior vencedor da temporada. Esse ano ele não venceu o mesmo número de provas, nem no início da temporada, não venceu provas, né? Mas teve um início de campeonato bem melhor mesmo. E só que essa segunda parte, eu acho que é inevitável, Matheus, que essa falta de intimidade com a equipe, essa falta de contato com o time, acaba influenciando também no desempenho do piloto, não tem como negar isso. O Da Costa tem dificuldades em classificação, não é uma novidade. Desde que essa terceira geração entrou em cena, ele sofre muito, melhorou na temporada passada, nessa ele também deu um passo à frente, mas não está nem perto do nível do Wehrlein, por exemplo, em ritmo de volta lançada. Então é isso, é um campeonato quase que inverso ao do ano passado, em que ele foi terrível na primeira parte e melhor na segunda. Essa ele foi bem na primeira e agora muito mal na segunda. Chegou um momento, eu acho, né, de cada um encontrar o seu caminho e buscar aí os próximos passos na carreira, tanto para o piloto quanto para a equipe, porque não deu certo, não casou. Uma separação que seria saudável nessa altura do campeonato. Eduardo Mortara vem na liderança com 1.8583. Cassidy é o segundo colocado. Evans é o terceiro, Miller é o quarto. Mas olho nesse aí, Nick De Vries. Tem um grande carro nesse fim de semana. Vem para assumir aqui a ponta ou o segundo lugar. Ele pega o segundo lugar. E aí vem Eduardo Mortara para quem sabe baixar sua volta. Não, ele fez um terceiro setor bem ruim. Deve ter andado devagar ou deve ter cometido algum erro. Por enquanto, 2 Mahindra e 2 Porsche. Aliás, e 2 Jaguar na fase de duelos. E aí teríamos Mahindra contra Jaguar nos 2 duelos aqui do Grupo A. Só que ainda tem muita coisa para acontecer. E para você que... para não ficar com o seu toque desorganizado, 2 Mahindra, 2 Jaguar, 2 Andretti. Olha que organização. Mas claro, muita coisa vai mudar até o fim. Já vai tirando o capacete aqui o Antônio Félix da Costa, vai largar na última posição. Um inferno astral, Mateus, aqui para o Gajo. Diga lá, JP. Você falou da Mahindra, acho uma coisa interessante. No ano passado, a Nissan teve um crescimento ao longo da temporada, um crescimento forte. E o Rowland ganhou algumas corridas, já não batalhou efetivamente pelo título, mas ele chegou em Londres muito forte e ele fechou a temporada com uma vitória aí em Londres. Na corrida que deu o título, na corrida pós-título do Wehrlein, né? Na corrida que deu o título ao Wehrlein. E ele fechou com a vitória e abriu essa temporada com o título, né? Brigando pelo título e acabou sendo campeão. Imagina só, Matheus, se a gente não termina esse EP de Londres com uma vitória da Mahindra. Será que a gente vai terminar isso aqui falando de Mahindra brigando pelo título na temporada que vem? Claro que não é a realidade do momento, mas imagina que loucura seria, né? Olha, sonhar é possível, porque andaram consistentemente aqui na parte final da temporada, principalmente. O De Vries teve, inclusive, um segundo lugar em Mônaco. O começo de temporada do De Vries foi um pouco mais forte, comparando aqui com o seu companheiro de equipe, Eduardo Mortara. Mas o Mortara foi mais consistente ao passar da temporada, tanto que em Jacarta e Berlim ele acabou anotando 2 pódios consecutivos. Quem sabe é uma equipe que venha forte para o ano que vem, forte o suficiente. Olha o Oliver Rowland, tá fora. Oliver Rowland vai largar na 5ª fila. Nico Miller passa em 6º, Jake Dennis fica em 7º. Vai passar o Robin Franks, fica em 6º. Vamos ver o Sunbird. Sunbird passa é o 9º. Vamos ver o Maloney. Maloney passa, vai ficar em 10º. Portanto, sabe o que acontece? Teremos duelos caseiros no Grupo A. Não teremos duelos caseiros no Grupo A. Vem De Vries para pegar a 2ª posição e Eduardo Mortara fica em 1º. Portanto, dobradinha da Mahindra com o Evans e o Cassidy. Logo depois, teremos Mahindra versus Jaguar nos 2 duelos subsequentes aqui do Grupo A, JP. É isso, né? As duas equipes
claramente à frente das outras nas classificações. O Rowland não passou por 3 centésimos, né? Então, assim, muito apertado mais uma vez. O Fries eliminado ali por menos de 1/10 também. Classificação de Fórmula E, né? Passagem aos duelos é definida na casa dos centésimos. Tem sido sempre assim, em alguns casos, na casa dos milésimos, né? Mas é isso, o grande desempenho da Mahindra em todo fim de semana. Um grande final de temporada e a Jaguar também. E a Mahindra parabenizando aí o Mortara, falando para ele cuidar dos pneus na volta aos boxes. Matheus, esse G4 aí é uma foto. É uma foto desse fim de temporada e das equipes que estão terminando em alta, né? Mahindra e Jaguar não são as melhores equipes da Fórmula E nesse momento, não é isso que eu estou dizendo, mas são as equipes que mais terminam a temporada em alta, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse grupo A é um baita de um reflexo disso. Olha, eu não sei você, JP, mas se eu sou o diretor de equipe da Mahindra, eu faço de tudo para manter essa dupla que eu tenho atualmente. De Vries e Mortara sabem tirar proveito do carro que tem. Os contratos vão até ano que vem. Quando assinaram a longo prazo, assinaram por toda a era de terceira geração. Então, até a temporada que vem, a tendência é de que, se a Mahindra, é claro, estamos falando de automobilismo. Então, Rowland reclamando que perdeu tempo em uma das freadas, né? Em uma das freadas da volta, disse que travou as rodas e perdeu tempo ali, acabou talvez custando a eliminação, né? Porque 3 centésimos, talvez ali ele pudesse ter recuperado o tempo. Mas a Mahindra fechou com o De Vries, com o Mortara, justamente para formar um projeto de reformulação que duraria essa era de terceira geração. Então, se não houver nenhuma mudança de planejamento da equipe, a tendência é de que os dois sigam para a próxima temporada. Agora, para a Gen 4... eu acredito que não veremos mais Eduardo Mortara no grid da Fórmula E. Acho que a próxima temporada vai ser a última dele na categoria. É uma coisa que eu tenho uma crença forte. O De Vries não, o De Vries pode acabar seguindo aí para os próximos anos. Mas eu concordo bem com você. Acho que é uma dupla que casou bem ali na equipe e fez o trabalho que tinha que fazer, né? Que é realmente trabalhar no desenvolvimento, ajudar na evolução, deixar a equipe num outro patamar, uma dupla muito boa e que tem muito coesa, tem funcionado muito bem. Acho que por mais uma temporada eles seguem, a partir da Gen 4 a gente deve ver mudanças. Tá aí, portanto, a classificação. Eduardo Mortara é o primeiro, vai enfrentar Nick Cassidy, que foi o quarto. Nick De Vries é o segundo, vai enfrentar Mitch Evans, que foi o terceiro. Oliver Rowland larga na quinta fila, Frings larga na sexta, Miller larga na sétima, Dennis larga na oitava, Bird larga na nona, Maloney larga na 10ª fila e Antônio Félix da Costa vai largar na última posição. Agora, grande expectativa para o Grupo B. Vem daqui a pouquinho para você. O Grupo B que tem o Pascal Wehrlein, que tem o Taylor Barnard, que tem o Jean-Éric Vergne, que tem sido um piloto que está sempre ali dentro da zona de pontos. Claro que não entre os primeiros com tanta consistência, mas sempre dentro da zona de pontos com bastante consistência. Tem o Maximilian Ginter, tem o Dan Ticktum, tem o Stoffel Vandoorne, que está andando muito nesse fim de semana. Tem o Norman Atto, que vai que hoje ele resolve fazer alguma coisa. E claro, tem o brasileiro Lucas de Grassi, mas a expectativa em torno do brasileiro não é muito alta para a corrida de hoje. Por consequência também para a classificação. Daqui a pouquinho um sinal verde para você. Galera, já temos mais de 1000 aparelhos conectados conosco. Bora dar like aí, vai. I've already done the PRS at last corner, but I think I'm with the fire. I don't know what's going on. Just got no grip. Rapaz, o Evans está em dia de Cassidy no rádio hoje, hein? Ele tinha ido bem no TL3, tem feito um bom fim de semana, né? A classificação foi boa, o desempenho dele na corrida foi bom, o erro foi na estratégia mesmo. Mas ele está muito incomodado com a aderência, disse que o carro está balançando muito, está escorregando, né? Não encontrou aderência na pista, fez uma mudança ali no sistema para a última volta que ele deu. E aí disse que melhorou um pouco, mas que realmente o carro o carro está deslizando demais, não encontrou explicações o Evans.
Fala, Tickton. Yeah. To do these fast preps, Preps. yeah, to bring the temps as high as we can. A Cupra falando pro Tickton que é importante ele fazer essas voltas de preparação logo agora, ter tempo para fazer de forma bem feita, porque precisa colocar a temperatura nos pneus, né? Dizendo que para ele que tem sido muito difícil para todas as voltas que os pneus estejam na temperatura ideal, e realmente, né, em Londres isso sempre faz muita diferença, mas aí em Londres eles têm tido mais dificuldade de aquecer os pneus, então o Tickton sofreu com isso, né? Ele teve uma travada de roda antes de abrir a volta dos duelos e acabou pagando um preço por isso, porque atrapalhou ele principalmente no primeiro setor. Ele foi mais rápido no segundo e no terceiro, mas foi mais lento no primeiro e acabou sendo eliminado. Então, foi exatamente aí que ele travou a roda, inclusive. Então tem que fazer esse trabalho melhor agora para abrir a volta mais rápido. Vamos lá, galera. Dê o seu like aí na transmissão e ajude sempre o Grande Prêmio. Bora de 1000 likes até o fim da classificação? 1000 likes até o fim da classificação. Conto com a ajuda de vocês. Quando você viu ali o Robin Franks e o Oliver Rowland já trocando uma ideia aqui nos boxes. Robin Franks, que também, repito, né, é outro que a gente não sabe se tem emprego garantido pro ano que vem. Corre perigo. Próxima temporada que começa dia 6 de dezembro no Autódromo do AMB, no circuito do AMB, na zona norte de São Paulo, passando pelo Sambódromo, pela Passarela do Samba, no Polo Cultural e Esportivo Grande Otelo. Claro que o Grande Prêmio estará lá em loco para fazer uma grande cobertura para você. Claro que aquele começo de treino sempre é um pouquinho mais lento, a galera buscando aquecimento dos pneus, aquecimento do seu próprio equipamento. Você vai de carona aqui com o Taylor Barnard. No chance. I have to go behind them. Yeah, behind the S's is fine. Nato 7 seconds back, also building, we'll advise. O Barnard está tentando encontrar uma posição ali na pista, né? Tem carro na frente dele. A McLaren avisando para ele abrir esse espaço antes do S final ali, porque, como a gente já falou, que algumas vezes não pode reduzir demais naquele trecho, ainda que todo mundo esteja fazendo e ninguém tenha sido punido até agora, né? Mas o Barnard escolhendo ali uma maneira de abrir a volta confortável, né? Sem ninguém colado ali na frente dele ou na traseira. Faltando 8 minutos. Pô, deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo querido que vai entrar no ar daqui a pouco e tá assistindo aqui a gente. Alô, meu parceiro Rodrigo Cassino, Cassinão do Povo. Tá dando uma olhadinha aqui na Fórmula E antes de entrar no ar com o tênis lá na ESPN. Rodrigo Cassino, que inclusive já narrou vitória de Hélio Castro Neves na Fórmula Indy. Da Costa, eu entendo. Existem aquelas relações que fazem a gente se sentir preocupado, aquelas relações que o término não é muito legal, aquele inferno astral, né? Às vezes é complicado. Já diria aquela música do Cara Metade, não deu pra evitar a separação, né? Então é bom cada um seguir o seu caminho e vamos nessa. Aliás, eu conheço o trecho da letra, mas não sei qual que é a música. Deixa eu ver aqui. Ah, Decisão é o nome da música. Que beleza. Ó, se a gente bater 1000 likes, eu canto um trechinho. 21 seconds clear to end of the queue. Prepare and launch your lap. Verlaine falando no rádio, JP. Sempre foi antes de abrir a volta, mas também mesma coisa do Barnard, a relação dele pro Verlaine, a posição dele na pista, a distância em relação aos outros carros, é basicamente isso. Pegando carona aqui com Pascal Verlaine.
Pegou uma caroninha aqui com o vice-líder do campeonato e campeão da 10ª temporada. Faltando aqui 5 minutos e meio. Agora que a galera vai começar a andar forte. Lembrando que daqui a pouquinho começa a fase dos duelos. Já temos duelo Mahindra versus Jaguar nos duelos que vem por aí no grupo A. Estamos conhecendo os duelos do grupo B. Norman Nato vai cruzar a linha de chegada, tem um carro ali na frente dele, mas ainda assim ele pula para terceiro. É importante a gente ter os dois carros da Nissan largando entre os 10 primeiros, visto que os dois Andretti vão largar lá para trás, o da Costa vai largar lá para trás. Pro caso da Nissan, o Sunbird vai largar lá atrás, mas vai que os dois carros de fábrica e o Taylor Barnard largam entre os 10 primeiros. Isso já seria um alento nessa disputa. Nesse momento, Van Dorn é o primeiro, Buemi é o segundo e depois os dois carros da DS Penske. Olha aí o Dan Tickton, ele vai perder 5 posições no grid hoje. Quinto colocado. Pascal Wehrlein vem em ótima volta. Fez o segundo melhor setor da pista. Vem ele para assumir a primeira posição, dito e feito. 1.8.640. Taylor Barnard, será que ele vem? Será que ele vem? Não, ele não vem, pelo menos agora. Por enquanto, 4 equipes diferentes nos duelos do Grupo B. Você participando com a gente, deixando aí a sua mensagem, deixando o seu like. Like é sempre muito importante para ajudar o Grande Prêmio. Bora para os 1000 likes, pessoal. 1000 likes até o fim da transmissão. Eu conto com vocês. Maximilian Ginter, sempre um grande piloto em treinos classificatórios. Ele fez o primeiro melhor setor da pista. O Ginter, que é o quinto colocado nesse momento, 24.3 no primeiro setor, 22.7 no segundo. Norman Nato fez o melhor primeiro setor dele. Quem vem numa volta mais alta aqui nesse momento é o Jean-Éric Vergne. Contorna a curva 17 aqui o Ginter, já vem no terceiro setor de pista. Vem para quem sabe tomar uma vaga entre os 4 primeiros colocados. Lá vem ele para cruzar a linha de chegada, lá vem Ginter, assume a primeira posição com 1.8573. Lá vem Vergne, fica com o que tem na quinta posição. Lá vem Nato, lá vem Nato, lá vem Nato, fica com o que tem porque fez setores mais altos. Lucas de Grassi. O brasileiro é o penúltimo colocado do grupo até agora, 24.6 no primeiro setor, 23.0 no segundo. Ele vem para subir, mas acho que não para os 10 primeiros, pelo menos nessa volta. Você vai de carona aqui com o brasileiro, ele acabou errando aqui na curva 19. Agora traz para a curva 20. Vamos ver se ele vai dar uma volta mais lenta agora, para depois dar uma volta rápida de fato. E certamente ele deve estar reclamando no rádio agora do erro que ele cometeu. Van Dorn em terceiro. Vem Jake Hughes, vem numa boa volta, hein? Hughes vem no volta, mas ele perdeu muito no terceiro setor. Buemi por enquanto está classificado. Faz o contorno da curva. Quarta posição para ele. Vem Dan Tickton. Assume a primeira posição. 1.8447, lembrando que ele vai perder 5 posições. Pascal Wehrlein fica com o que tem no terceiro lugar. Por enquanto, 4 equipes diferentes nos duelos. Repito, se o Dan Tickton fizer a pole, larga em sexto. Taylor Barnard fez o setor um pouquinho mais alto aqui na segunda parcial. Estamos com 1 minuto e meio para o fim da sessão. Quem passar agora na linha de chegada, abre uma última volta rápida. Contorna Barnard, vamos ver se ele entra. Quinta posição. 1.8823. Ele está a exatamente 1/10 do quarto lugar. Fala, Vergne. Okay, so going for double cool now. The first one you can do is +10, the second one you can do is +20. You can do it either way. Literally nothing left in me. Nothing. JP?
Bom, a DS Penske passou ali pro Verne. Você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali. E aí o Verne falou, olha, eu não tenho mais nada. Eu tô dando tudo de mim aqui e eu não tenho mais nada que eu possa melhorar. Basicamente, foi isso que o Verne respondeu. Basicamente, não adianta me pedir, pessoal. Tudo que eu tô me esforçando aqui é o que dá. Vamos ver, Lucas de Grassi. É a última volta rápida do brasileiro. Ele vai passando no primeiro setor de pista. De Grassi passa com 24.6. 24.6 no primeiro setor. Ficou bem alto. O brasileiro deve largar na última fila aqui com o Antônio Félix da Costa. Pegando carona aqui com o brasileiro. Encerrado o tempo, bandeira quadriculada. 23.0, fez o segundo melhor setor dele. Contorna o terceiro setor de pista de Grassi. Vai ficar fora dos duelos, mas vamos ver em que posição que ele fica. Vai cruzar a linha de chegada do brasileiro. Faz o contorno para a esquerda, lá vem de Grassi, passa na linha de chegada, 10º lugar. Ganha apenas a posição do David Beckman. Vai largar na 10ª ou na 11ª fila. Van Dorn passa, fica com o que tem. Vem Buemi, fica com o que tem no 6º lugar. Vem Ticktum, fica com o que tem na primeira posição. Vem Beckman. Vai largar na última fila com o da Costa. Ginter o segundo. Vamos ver se o Verne toma posição no top 4 agora no final. Fica com o que tem. Norman Nato vem para fazer boa volta. Ele vai largar na 5ª fila. Portanto, treino finalizado. A 5ª fila é toda da Nissan. Ticktum versus Van Dorn. Ginter versus Verlaine. Definidos os duelos do Grupo B. JP Nascimento. Boa fase de grupos. Van Dorn dando sequência a um bom fim de semana, né? Se despedindo bem aí da temporada, principalmente para ele que está precisando encontrar um caminho aí no grid, é muito importante. O Ticktum também se mantendo em alta, né? Mantendo a Porsche em alta de uma maneira geral, porque o Verlaine passou também e o Ticktum pode ser muito importante no Mundial de Construtores. Então, e para finalizar ali o Maximilian Ginter, né? Que tem também feito uma boa etapa, ontem foi bem, mas na corrida se envolveu naquele problema logo no início, né? E ficou pelo caminho. Até causou aquele engarrafamento na entrada do túnel. Bom, boa fase de grupos, apertada mais uma vez, né? Diferença de menos de 1/10 ali entre o último classificado e o primeiro eliminado. E duelos bem interessantes aí para a segunda parte da classificação, Matheus. Lembrando, né? O Ticktum perde 5 posições, portanto, ele anotar a pole não vai fazer muita diferença aqui. Se ele for pro duelo da grande final, já vai ser um duelo em que teremos já um vencedor, né? Porque quem disputar o duelo com ele larga na pole. Daí, portanto, mas se ele vencer a final, ele fica com os 3 pontos, tá? Só pra reforçar. Verdade, tem isso. Dan Ticktum, portanto, o primeiro, Ginter o segundo, Verlaine o terceiro, Van Dorn o quarto, Ticktum versus Van Dorn, Ginter versus Verlaine. Depois Norman Nato em quinto, Barnard em sexto, Verne em sétimo, Buemi o oitavo, Hughes o nono, de Grassi o 10º, Beckman o 11º. Portanto, JP Nascimento, na briga envolvendo os títulos que estão em jogo, o Pascal Verlaine larga pelo menos na 4ª fila, a 5ª fila é toda da Nissan, na 6ª fila teremos o Taylor Barnard e na 9ª fila teremos o Sunbird. Mais uma vez a coisa começa melhor para Porsche do que para Nissan, né? E olha aí o Verlaine falando que teve um furo em um dos pneus dianteiros, né? Não sei se na imagem vai dar para ver. Teve um furo ali nos pneus dianteiros do Verlaine, vai ter que fazer a troca ali quando voltar para a garagem. Mas é isso, o fim de semana, o dia começa melhor para a Porsche mais uma vez. A Porsche já tem uma vantagem considerável, né? Então só de colocar um carro para largar ali na frente dos carros da Nissan, para largar juntinho dele, já vai fazer muita diferença, porque para a Nissan conseguir garantir esse título, a verdade é que ela precisa que nenhuma Porsche pontue. É isso, né?
num mundo normal, a Nissan precisa que a Sport não pontue e que ela vá muito bem. E de preferência que a McLaren vá bem também. Mas não muda muito, eu acho, o desenho desse dia final, que é de puro favoritismo para Porsche. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Verlaine, porque ele tem sido muito rápido nas classificações. Talvez tenha sido aí o furo, né? Subiu. Eu comentei sobre essa subida de meio fio, vai acontecer agora aí com a roda dianteira esquerda. Exatamente. Eu comentei, é exatamente isso aí que muitas vezes faz com que os pilotos tenham que pedir o pneu coringa. É esse tipo de dano causado no pneu, às vezes é um furo e às vezes é algum dano estrutural mesmo, que fica ali no pneu apesar dele não ter furado. E aí o pneu precisa ser trocado. Talvez a gente veja daqui a pouco. Acho que hoje até não, porque a gente já está saindo da classificação para a corrida. A Porsche acho que não vai ter essa necessidade de trocar esse pneu por um coringa também. Mas é bom que aconteça, é bom que apareça para o pessoal entender por que essas trocas estão acontecendo de maneira tão frequente nesse fim de semana. Voltando para os boxes aqui, o Jake Hughes. Ele que vai largar na 9ª fila ao lado do Sunbird. O Maximilian Ginter chega aqui em informação, recebeu uma reprimenda, né, uma advertência por conta do incidente que teve com o Lucas de Grassi no treino livre número 3. Porém, não vai ser dada aqui nenhuma punição para o piloto alemão. Portanto, está definido aqui todos os duelos. Evans versus De Vries, Cassidy versus Mortara, Verlaine versus Ginter e Van Dorn versus Ticktum. 2 Jaguar, 2 Mahindra, uma Cupra Quiro, uma DS Penske, uma Maserati e uma Porsche. E de novo eu reforço o meu discurso de ontem, JP Nascimento. A Stellantis muito bem no fim de semana. É um carro, um powertrain, né, uma marca, porque engloba 2 equipes, que tem mostrado ritmo no fim de semana todo, nos treinos livres, na classificação, foi bem na corrida especificamente com o Van Dorn. Só que é aquilo, né, que você falou ontem, que eu concordo muito, é uma equipe que é 880. É 880, é muito difícil, não consegue manter uma regularidade, né? Porque assim, você colocar 4 carros ali entre, sei lá, em 4º, 5º, 6º, 7º lugares, por exemplo, se terminar naquela posição, claro, você não está brigando pela vitória, você não está efetivamente subindo ao pódio, mas é um bom resultado olhando para a competitividade, né? Seria um bom resultado. Só que assim, aí o Van Dorn termina em 4º, o Verne termina fora do top 10, Ginter e Hughes, os dois bateram, tiveram problemas ao longo da prova e abandonaram. Então é isso, tem ritmo, dá para brigar, principalmente nas mãos do Van Dorn. Ele tem conseguido tirar mais do que os outros no carro. O Ginter normalmente é esse cara, mas me parece que nesse fim de semana o Van Dorn tem sido. Vamos ver se dá para arrancar alguma coisinha na corrida. Eu acho que o ritmo permite até sonhar com um pódio, sim, para falar a verdade. Mas precisa executar, né? E é aí que tem pecado demais as 2 equipes, os 4 pilotos. Imagens recuperadas de tudo que já aconteceu nesse treino classificatório, a galera participando com a gente aqui no nosso chat do YouTube. São quase 1.500 aparelhos conectados conosco nesse instante. Só que nem 600 likes, hein, pessoal? Bora lá! Vamos equilibrar os números. Lembrando que 12h30 começa a nossa pré-corrida. E 1h da tarde, a largada para 34 voltas. Lembrando que daqui a pouquinho começa a segunda tela da Fórmula 1 para o Grande Prêmio da Bélgica, comando do César Tavares na parceria Grande Prêmio e Voz do Esporte. Logo depois, 12h30, tem a Fórmula E e 3 da tarde, a NASCAR Cup Series em Indianápolis. Dia cheio aqui na GPTV para você. GPTV e PIC-TV. Lembrando que já tivemos 14 sessões classificatórias neste ano. E não tivemos duelos na segunda corrida de Xangai e na primeira corrida de Berlim.
por conta da questão do tempo. A Jaguar conquistou as últimas 4 poles consecutivas aí na Excel Arena. Conquistou poles com o Van Dorn, com o Dennis, com o Cassidy, com o Evans. E quando eu digo Jaguar, eu digo não só equipe, como também trem de força. E aí vamos com o chaveamento dos duelos para você. Tá aí, portanto, como está distribuído. Lembrando que hoje mais cedo, JP Nascimento, o Evans estabeleceu uma volta na casa de 1 minuto e 6 para liderar o treino livre número 3. Será que a pole position chega perto disso? Então, os tempos têm baixado de ontem para hoje, tá? Eu tava dando uma olhada nisso, até legal você falar, Matheus, que eu tava olhando exatamente isso. O tempo do grupo A foi 1:8.7 ontem e o grupo B foi 1:8.6. Hoje o grupo A foi 1:8.5 e o grupo B foi 1:8.4. Então assim, tá baixando 1/10 a cada fase de grupos. Considerando, olha aí o De Vries. Yeah, perfect. So there was some very light drizzle at the end Olha. of Group B, and there is some drizzle outside. We don't expect it to be anywhere near enough to impact anything, but just to Tem keep you aware. chuvisco na parte de fora da pista. Começou a aparecer no final do grupo B. O De Vries tá sendo avisado que continua, então um leve chuvisco. Aí a Marina tá falando, olha, a gente acha que não vai impactar realmente muita coisa, mas é melhor ficar de olho, né? Então agora a geração de imagens puxa até ali para a parte externa, justamente para a gente dar uma olhada. E por essa câmera, Matheus, sinceramente não percebi nada, mas se o reporte está vindo é porque realmente deve tá acontecendo. Só para finalizar, sobre os tempos de volta, eles têm baixado, né? Como eu disse, está baixando 1/10 a cada fase de grupos. Na fase de duelos, até aproveitando esse recortezinho aqui, os carros vão subir de 300 para 350 kW, né? Para o pessoal que está acompanhando aí a classificação com a gente, e com a tração integral ativada. Então, os carros a partir de agora são mais rápidos e com muito mais aderência. Os tempos de volta vão baixar muito. E eu aposto sim numa pole mais rápida do que ontem. É a história que a classificação tem contado, né? É o que tem acontecido. Então, acho que a gente vai começar a ver agora tempos na casa de um 7 baixo, né? Um 7.5, um 7.4, um 7.3. E lá para a final, aí sim, acho que a gente pode esperar até um 7.1, um 7 cravado. Se conseguir baixar para casa de 1.6, beleza, mas aí eu já acho um pouco mais difícil, teria que baixar 3 décimos. Mas vamos ver. Certamente vai ser mais rápido do que ontem. Tô curioso com esses chuviscos, Matheus. Vamos ver se isso vai impactar ou não. Olha só, o Antônio Félix da Costa deu entrevista agora há pouco e falou que escutou um ruído de dano vindo do eixo de transmissão dianteiro quando freou na primeira volta. Eu acho que é justamente o que ele vai falar agora. Apertei o freio para minha primeira volta rápida e eu vi um barulho no carro. Alguma coisa quebrou no trem de força dianteiro, eu não consegui dar nenhuma volta na classificação. É uma pena, né? Parece que eu não consigo encontrar um respiro. De todos os lugares para começar em último, aqui é o mais difícil para você ganhar posições. Então vai ser uma corrida muito longa. Precisamos ver o que é, se é só um problema de direção, que é mais fácil. Agora, se for um problema do trem de força dianteiro, aí vai ser mais complicado. Mas eu acho que mesmo assim eles conseguem resolver a tempo da corrida. Mas como equipe, é um grande dia pra gente, o objetivo é ganhar os mundiais de equipes e construtores. A gente precisa marcar pontos para fazer isso, então esse é o objetivo para a corrida. Mas ultrapassar 15 carros em uma pista que não é fácil de fazer isso, eu até já fiz antes, vou tentar fazer de novo, mas vamos ver o que acontece. Tem muito mais o que explicar, né? O que o da Costa falou nessa entrevista foi exatamente o que eu ia falar antes, né, JP? Desculpa, acabei lhe interrompendo, perdão. Não, era isso. Eu que acabei me estendendo ali. É só isso, não tem muito realmente o que explicar. O problema na parte ali da frente, a Porsche está querendo entender se é uma questão de drive shaft, que é a direção, né? O eixo de direção do carro, e aí é mais tranquilo de consertar. Um problema físico, digamos assim. Agora, se o problema foi, olha aí o De Vries.
A Mahindra passando ali as instruções, né, pro De Vries para começar esses duelos. E aí o Félix da Costa falou, se for um problema no eixo ali, é mais fácil de resolver. Agora, se for no FPK, que é o trem de força dianteiro, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Dá para resolver a tempo da corrida? Dá. Mas não é simples. Realmente não é simples e não é uma coisa comum de acontecer. Muito bem, então tudo que eu ia falar que aconteceu com o da Costa, ele já falou na entrevista. Então, tá tudo certo. Então, se for um problema apenas ali daquele ruído que ele escutou no eixo, é um problema simples. Aí, se for algo envolvendo o trem de força dianteiro, aí vai ser um pouquinho mais complexo. Matheus, só uma explicação Vamos lá, técnica vai rapidinho. Começar o primeiro duelo aqui entre De Vries e Evans. Diga lá, JP. O trem de força dianteiro não envolve propulsão, tá? Não envolve. O trem de força dianteiro serve para regenerar energia e para ativação do modo ataque. Subir aqueles 50 kW finais e ativar a tração integral. É isso. Então, só para explicar para que ele funciona. Bora lá, pessoal. 1.200 aparelhos conectados conosco. Vamos chegar perto desses 1000 likes, pessoal. Vamos lá. Ajuda o Grande Prêmio. Você tá no celular, você tá no tablet, você tá no computador. Você tá na sua televisão, ajuda muito a gente. Vamos lá, vai começar o primeiro duelo. Mitch Evans e Nick De Vries no head-to-head, 1-0 para Mitch Evans. O Mitch Evans, que tem 3 chegadas em quartas de final nessa temporada e 3 derrotas. Só que curioso, ele é o piloto que mais vezes apareceu em semifinais. São 22 semifinais para ele. Liberar a pista. E fez a pole de ontem, né? O mais importante. E quando eu falo 0-3 em quartas de final esse ano, é antes do fim de semana. Agora, 1-3, evidentemente. Liberada a pista também para o Nick De Vries. Agora é aquela fase gostosa da classificação. Agora é aquela fase em que você prende a respiração, onde piloto contra piloto lutam em décimos de segundo. Para você que está acompanhando a gente ter uma ideia, na semifinal de ontem, o Evans ganhou do Verlaine por 34 décimos. Foi algo literalmente nos detalhes. Já vai chegando na curva 19, contornando a curva número 20. 350 kW de potência, Mitch Evans está no cronômetro. Agora vale a vaga. Na semifinal, vale a vaga para largar pelo menos aqui na quarta fila. Aliás, na segunda fila. Já está no cronômetro também o Nick De Vries. Vai passando no primeiro setor de pista o Mitch Evans. Olha a fila que tira aqui da barreira de pneus. O Nick De Vries. 24.009 no primeiro setor para o Mitch Evans. 24.009. Vai passando o Nick De Vries, 24.138. 24.138. Vai abrindo quase que 1,5 décimo de vantagem o piloto da Jaguar. E vai falar no rádio. Daqui a pouco o JP traz a tradução. Vamos com a volta primeiro. 22.334 no segundo setor para o Mitch Evans. Vai chegando no segundo setor de pista e vai aumentando mais a vantagem. O piloto da Jaguar. 22.429 para Nick De Vries. Passa na linha de chegada, Mitch Evans anota 1.7473. 1.7473. Vai passar na linha de chegada agora o Nick De Vries. O piloto da Mahindra tem que tirar e fazer milagre nesse último setor de pista. Não deve conseguir. Lá vem ele para passar na linha de chegada. Olha que ele tirou muito no último setor. Ainda assim não foi suficiente. 1.7511. Mitch Evans está classificado, JP Nascimento, para a comemoração do James Barclay. E ele inventou de falar no rádio no meio da volta, cara. A tradução, até onde eu sei, é uma coisa meio...
Porque foi isso que eu ouvi, foi isso que deu pra entender. O Evans, né, só soltou algumas palavras ali. Queria saber se foi antes da volta ou durante. Aí a Jaguar avisando ali, né, a distância dele pro De Vries, simplesmente mantém aí a temperatura dos pneus e é basicamente isso. Eduardo Mortara tem 2-1 no head-to-head contra o Nick Cassidy. Porém, o Mortara tem 5 chegadas nas quartas de final esse ano e 5 derrotas. A última vez que o Mortara ganhou um duelo de classificação foi em Berlim no ano passado. Já tá no cronômetro aqui o Cassidy, já está no cronômetro Eduardo Mortara. Será que teremos... Ih, já era! Já era! Já era! Cassidy está classificado para as semifinais. Duelo caseiro da equipe Jaguar, valendo a primeira fila. JP Nascimento. Assim, o Cassidy podia tirar o pé, né? A Jaguar podia avisar. O Cassidy tá voadão ainda. E a única coisa que ele pode ganhar com isso é sair na frente do Cassidy. É sair depois do Cassidy na semifinal. Do Evans, perdão. Eles vão se enfrentar. Então, assim, podia tirar o pé aí o Cassidy um pouco, pelo menos. Tá indo embora, torrando o pneu, mas tá classificado. Rapaz, ele tá andando forte, hein? 23.8, 22.2. Lá vem ele faz uma volta voadora. É o melhor tempo do fim de semana, Matheus. 1.730, que é isso? Enquanto eu falava, eu tava pensando, cara, ele tá muito rápido mesmo, assim, pensando mesmo na competitividade do fim de semana, da classificação, ele tava ali disputando uma final, e eu fiquei impressionado, por isso que eu fiz esse comentário. Vamos ver, ó, foi na curva 1. Rapaz, falha mecânica, essa hora é dura, hein? Esse BBW que ele reclamou ali é o Brake by Wire, é o sistema de frenagem titular, digamos assim, da Fórmula E. Titular eu digo porque também tem um reserva, que é um hidráulico que entra em cena quando o Brake by Wire falha. Foi exatamente o que aconteceu ali. Atenção, Lucas de Grassi está punido com 3 posições no grid de largada e 1 ponto na carteira por conta de uma colisão com o Maximilian Ginter. Vai largar na última posição o piloto brasileiro. E agora vamos para o duelo entre Pascal Wehrlein e Stoffel Vandoorne. Portanto, você que está ligado no Grande Prêmio, as Jaguar vão se enfrentar na semifinal. Olha como balança o carro do Ginter, buscando o aquecimento dos pneus. Isso aí é praticamente um power slide. Vamos ver de novo? Esse aí é o Cassidy. Hard as possible, guys. Well done. What was Mitchell's time? 7.5, you're 7.1. Good luck, mate. Good luck. Tá feliz ali o Cassidy, né? Perguntou o tempo do Mitch Evans e aí a Jaguar falou, ele fez um 7.5, na verdade foi um 7.473, e você fez um 7.1, boa volta. Então o Cassidy já se preocupando ali com a volta do Evans, né? Porque vão se encontrar agora. Vamos lá, tá no cronômetro Pascal Wehrlein. Vai passando agora na linha de chegada também o Maximilian Ginter. Primeiro, volta simultânea, gosto, adoro. Vamos nessa. 24.130 no primeiro setor para Pascal Wehrlein. 24.130. Lembrando que a volta que está ao vivo é a volta da direita. A volta da esquerda é uma volta recuperada. Para você acompanhar os dois ali ao mesmo tempo. 24.015 no primeiro setor para o Maximilian Ginter. 24.015. Bem mais rápido o piloto da DS Penske nesse momento. 22.279 no segundo setor para Pascal Wehrlein. 22.279. 22.237. Mais rápido no segundo setor o Maximilian Ginter. Já passou na linha de chegada Pascal Wehrlein. 1.7456. É acompanhar agora Maximilian Ginter.
em busca da classificação para a próxima rodada. O piloto da DS Penske vem para a classificação. Lá vem ele contornando a curva para o lado esquerdo e passa para a semifinal. Para a comemoração da DS Penske 17316, Maximilian Ginter garante vaga na semifinal. JP Nascimento. É o que a gente está falando, os carros empurrados pelo trem de força DS estão fortes nesse fim de semana. DS Penske, Maserati, o Ginter e o Van Dorn estão tirando bem mais do que o Verne e o Hughes, mas os carros têm ritmo, dá para buscar, dá para sonhar sim. E o Ginter agora fez uma volta, inclusive, mais rápida do que a volta do Evans, ficou só atrás realmente ali do Cassidy, mas venceu o Verlaine, que também foi mais rápido do que o Evans, mostra como tá ali, tá na mão o carro, né? Tá com ritmo e vai poder brigar assim. Dá pra sonhar com essa pole, a Jaguar que é o grande empecilho, né? Portanto, Ginter classificado. E agora vamos para o último duelo das quartas de final. Stoffel Vandoorne passando com a Maserati contra Dan Ticktum, que, repito, perderá 5 posições no grid de largada. Ou seja, se ele ficar nessa semifinal, os carros da Nissan ganham uma posição. Passando Ticktum. Volta simultânea mais uma vez. Vandoorne no primeiro setor faz 24.065. 24.065. Ticktum vai chegando agora para fechar o primeiro setor de pista. Ticktum passa 23.8. 23.8. 2 décimos só no primeiro setor de pista. Sempre um piloto muito bom para deixar o carro bem posicionado, Dan Ticktum. Vencedor do EP de Jacarta. Passa no segundo setor aqui o Stoffel Vandoorne. A diferença só aumenta. 22.328, 22.199. O Dan Ticktum vem para passar com sobras aqui para o duelo semifinal. Vai passar com sobras. Olha o que aumenta essa diferença. Pelo amor de Deus, o tempo de volta do Vandoorne foi altíssimo. 1.7990. E lá vem o Dan Ticktum para destruir o relógio. 1.7.0, tempo mais rápido da sessão. JP Nascimento. É o novo tempo mais rápido do fim de semana, né? A gente estava falando, será que dá para baixar da casa de um 7 na final? O Ticktum fez um 7-0. Eu imaginava ver um 7-0. Eu falei antes da gente começar os duelos. Falei que só na final eu imaginava ver tempos na casa de um 7.0. Mas o Ticktum acabou de fazer isso, conseguiu ser ainda mais rápido que o Cassidy. Muito forte mesmo. A volta do Vandoorne foi horrorosa. Ela precisa, né? Nem entra nessa comparação. Não foi só quase um segundo mais lenta do que do Ticktum, mas foi muito mais lenta do que de todos os outros também. Então errou o Vandoorne, foi mal na volta dele. Mas o Ticktum tá mostrando que tem ritmo aí pra sonhar. Foi a volta mais rápida até que a do Cassidy. Vamos ver. You're in. Done it. Good job. 1 second gap. A gente ouviu ali no rádio a Cupra Quiro passando o recado aqui pro Ticktum que ele passou para semifinais, elogiando o trabalho dele. E aí, mais uma vez, a imagem recuperada do Ticktum passando aqui na chicane, tirando uma fina do meio-fio, olha aí. Bela imagem. Pra Porsche, é muito bom isso que tá acontecendo. Ah, tá explicado o porquê da volta alta. Olha aí o erro. Na curva 16, quase que pegou o modo ataque. Aqui o Stoffel Vandoorne, né? Mas modo ataque você pega só na corrida, tá explicado o porquê do tempo mais alto. Eu falava que isso é muito bom aqui pra Porsche, porque a gente tem o Pascal Wehrlein largando na quarta fila, aliás, largando na quarta ou terceira fila, e vai ter o Dan Ticktum também largando entre os 10 primeiros, porque com a quarta posição garantida, o máximo que ele pode largar aqui é 9º lugar, JP. É isso. O Wehrlein vai largar em quinto. Então, assim, tá numa grande situação o Wehrlein, porque a gente já pode... Quem passou para os duelos, a gente já pode dizer realmente em que posições eles vão largar. O Mortara vai ser o 8º, não registrou tempo. O Vandoorne larga em 7º, De Vries larga em 6º e o Wehrlein vai ser o 5º no grid de largada.
Além do Verlaine em quinto, a Porsche vai ter mais um carro empurrado pelo trem de força dela à frente, porque o Dan Tickton vai ser no máximo, no mínimo, né? A pior posição possível para o Tickton agora é o quarto lugar. Então é isso, pensando no Mundial de Equipes, tá bem, porque tem um carro ali bem colocado, né? Não tá precisando de uma grande gordura para a Nissan, porque ela já tem vantagem. E pensando no Mundial de Construtores também tá bem, porque vai ter um carro ali de fábrica no top 5 e um carro cliente largando até a frente. Então, é isso, concordo, Matheus. Acho que a coisa começa mais uma vez bem para Porsche, até porque a situação da Nissan já era muito difícil mesmo. Lembrando mais uma vez, como o Tickton vai perder 5 posições, se ele fizer o quarto tempo, larga em nono. Se fizer o terceiro, larga em oitavo. Se fizer o segundo, larga em sétimo. Se fizer o primeiro, larga em sexto. Eu tava falando dos resultados da classificação, né? E não efetivamente da largada, tá? É exatamente isso. Mas assim, larga no top 10. Então já é realmente uma grande vantagem. E o Verlaine ainda vai ganhar uma posição, né? O Verlaine vai sair em quarto. Ou seja, a Porsche já vai largar na posição que precisa para ganhar o campeonato. Tá no papo para Pascal Wehrlein. Tá no papo para Porsche. Daqui a pouco começa o duelo caseiro. E aí os números comparando os dois pilotos nessa temporada, Nick Cassidy e Mitch Evans. Ô JP. Inacreditável. Esse gráfico é inacreditável. Mitch Evans em 13º, Cassidy em terceiro, Mitch Evans com 64 pontos, Cassidy com 127, é basicamente o dobro, né? Se o Cassidy tivesse um ponto a mais, seria exatamente o dobro. E essa não é a história do campeonato. Decididamente não é a história do campeonato. É muito louco. E o automobilismo tem isso, né? O automobilismo tem isso. Você olhando para a tabela final do campeonato, é um papo que eu já tive com alguns pilotos até desse grid, o Serginho inclusive é um deles, mas você olhando para a tabela final do campeonato, você vê às vezes uma foto, você vê uma imagem que ela não conta a história real. O Evans ficou muitas corridas sem pontuar, é verdade. Desde a vez que ele venceu lá no Brasil, até na abertura da temporada aqui no Brasil, né, no caso, até Berlim. Ele não pontuava e tal. É um campeonato muito ruim do Cassidy, pontuar grande, né, fazer bons pontos do Evans. Mas o desempenho dos dois, ele ficou muito parelho durante muito tempo. É que o Cassidy desembestou a ganhar a corrida agora, na parte final da temporada. O Evans até cresceu junto com a Jaguar e venceu lá em Berlim e tal, tem toda uma... cresceu consideravelmente no campeonato. Mas o Cassidy, ele aproveitou de uma maneira absurda. Nas últimas 4 corridas do Cassidy, o pior resultado dele foi um 6º lugar, que foi na segunda corrida de Jacarta. Foi na corrida de Jacarta. Tirando isso, só top 5, incluindo 2 vitórias seguidas. Nas últimas 2 corridas, o Cassidy fez 51 pontos. 51 pontos. Então, assim, enquanto o Evans largou na pole ontem, deveria ter vencido, se a gente for olhar para a estratégia que a Jaguar traçou, mas chegou em 10º. Então, eu só estou fazendo esse comentário porque é impressionante como o retrato da tabela, ela não conta o que foi o campeonato. O Cassidy foi melhor do que o Evans? Sim. Ele aproveitou melhor as chances que a Jaguar ofereceu, as parcas chances que a Jaguar ofereceu a ele ao longo da temporada. Aproveitou melhor. Mas a ponto de ter o dobro de pontos e 10 posições à frente no Mundial de Pilotos, não foi. Então é isso. O desempenho, o resultado final, ele às vezes traz um retrato muito diferente do que foi o desempenho em pista. I'll judge it when I'm coming through 19. I can see the screen. I just want to make sure we're third, but I don't know how to. If it's close, then could be a bit risky. Olha, eu vou ouvir de novo. Vou tentar ouvir de novo esse rádio do Evans. Ele está falando sobre alguma coisa ser arriscada. Querer que a Jaguar tente vai ser arriscada. Vamos ver o Verlaine. Sobre a classificação, a gente tinha mais, a gente podia fazer mais, mas sofremos com um furo de pneu. A gente precisou trocar o pneu e ele estava muito frio na hora da volta. A gente tinha mais ritmo, mas eu estou decepcionado. A gente teve muitos furos de pneu nesse fim de semana com vários pilotos e infelizmente aconteceu com a gente também agora. Sobre a Porsche estar nos duelos e a Nissan não. É uma parte importante, ainda
estamos cumprindo o objetivo do que a gente quer fazer, mas eu quero buscar um bom resultado. E acho que a gente perdeu uma chance de pole hoje, tenho certeza disso. Decepcionado aí o Verlaine, fazendo aquela equivalência, né? A posição de largada é boa, mas a gente poderia ter feito mais. Calma, Verlaine, a vitória não é necessária hoje. Onde você tá largando hoje já é necessário. Só precisa de um quarto lugar. Muito bem, semifinais vindo aí. Vamos com o duelo caseiro. Companheiro contra companheiro. E dois caras que se dão muito bem. No duelo direto, Cassidy na frente por 3-2. Hora de decidir quem vai para a grande final. Quem vai para a primeira fila? E, sinceramente falando, JP Nascimento tá cheirando Jaguar vice-campeã aqui, viu? Daqui a pouco a gente recupera a comunicação com o JP. Acho que ele deve estar escutando aquele rádio do Evans. Ele havia tava comentado. fazendo exatamente isso. Bingo. O Evans disse que na curva 9 tem uma coisa aparecendo ali no painel dele. E aí pediu pra Jaguar acertar isso, mas tem muito pouco tempo até o duelo. Ele falou que seria arriscado, mas que ele acha que precisava mudar. Era isso. Então, como eu tava falando, JP, do jeito que a coisa tá indo, agora com a Jaguar tendo a segunda fila garantida, tá começando a ter um cheiro forte de Jaguar vice-campeã aqui, hein? Sim, eu falei no TL3, eu acho que hoje a gente termina com a Nissan em terceiro e a Jaguar vice-campeã. Eu acho que isso vai acontecer. E agora ele passou ali pelo local onde ele tinha reportado o erro e avisou ali para a equipe que não apareceu. Pelo menos foi o que eu entendi. Então, vai abrir a volta aí o Mitch Evans. Vamos nessa! Mitch Evans está no cronômetro. Passando pela curva 1 e curva 2, o piloto da Jaguar. Agora contornando curvas 3 e 4, saindo da Excel Arena. Contorna a curva 5. Volta simultânea. Vamos nessa! Você acompanhando a tocada dos dois pilotos. 23.881 no primeiro setor para Mitch Evans. Primeiro setor voador do neozelandês. Vai contornar o primeiro setor agora o Nick Cassidy. E ele destrói o cronômetro. 23.764. Vem aí o melhor tempo do fim de semana. Segundo setor de pista para Mitch Evans, 22.050. 22.050. Vai passar no segundo setor de pista agora o Nick Cassidy. 22.151. 22.151. E errou Mitch Evans. O Cassidy. Errou Nick Cassidy na curva 16. Ele foi fazer a curva 16, perdeu a traseira, saiu com o carro. E Mitch Evans está na grande final, JP Nascimento. O Evans tirou o pé, Matheus. O Evans tirou o pé. E o Cassidy passou. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. A Jaguar não queria que o Evans passasse. O Evans parece estar com algum problema no carro. Eu já tinha entendido ele falar alguma coisa sobre querer largar em terceiro. Eu não entendi se foi exatamente isso, então eu não trouxe para a transmissão. Mas o Evans tirou o pé. Logo depois da última curva, vamos entender agora o que aconteceu. Tirou o pé, viu? Completamente. Cara, difícil até trazer para quem tá acompanhando uma explicação para isso. O Evans parece estar com algum problema no carro. Olha o Cassidy deslizando aí. Talvez, assim, eu acho uma possibilidade muito louca, mas talvez a Jaguar tenha avisado ao Evans do erro do Cassidy e feito ele tirar o pé.
Ele falou alguma coisa sobre largar em terceiro, eu não entendi exatamente se ele quer largar em terceiro ou alguma coisa assim, mas eu acho que foi deliberado, não querer passar para a final. Uma atitude de um tanto quanto estranha. Olha só, 23.9 no primeiro setor para Maximilian Ginter. Vamos ver o Dan Ticktum, 23.871. 23.871. Segundo setor de pista, agora vai chegando Maximilian Ginter, ele fecha, 22.225. 22.225. Vai no segundo setor de pista agora o Dan Ticktum. O Ticktum que vai perder 5 posições. E tá com um cara que a Cupra Kiro vai pra grande final, hein? 22.204. 22.204. Maximilian Ginter passa. 1.7331. 1.7331. Vai abrindo diferença o Dan Ticktum. Ele vem para garantir a vaga na grande final. Mitch Evans vai largar na pole position. Lá vem Dan Ticktum. Ele passa e anota 1.7037. Destruiu o cronômetro. E Mitch Evans larga na pole position, JP Nascimento. Então, Matheus, na verdade é o Cassidy, né? Porque eu acabei de descobrir aqui o que aconteceu. A Jaguar pediu ao Evans para tirar o pé no final da volta para deixar o Nick Cassidy passar para a final. É isso. É simples assim. Tá? Mesmo antes do ela começar, a Jaguar já tinha avisado ao Evans que era para ele tirar o pé. E aí o erro do Cassidy não fez diferença nenhuma. Agora sim, a gente pode pelo menos explicar que essa decisão foi obviamente tomada porque o Cassidy é o terceiro colocado no campeonato e ele ainda pode ser vice-campeão da Fórmula E. Então a Jaguar está favorecendo aí ao Nick Cassidy, mesmo ele se despedindo da equipe para tentar buscar essa segunda posição no campeonato. Vai largar na pole. Bom, peraí, mas no relógio quem fez o tempo mais rápido foi o Evans. Foi o Cassidy. Não, é engraçado. Na hora que o carro cruza a linha de chegada, se depois você voltar na transmissão, dá pra ver que aquele ponteirinho que fica medindo os dois no meio da tela, o do Cassidy dispara pra cima. A volta do Evans foi na casa de 1.9. Ele tirou totalmente o pé. So Nick had a moment to turn 16. You did back off enough, so we're okay. Yeah, we're good. On the right. Yeah, we're good. Backed off a lot. Tá, Yeah, you did. Yeah, no, you backed off enough. Yeah, good job, mate. I know it's not what we want to do, but yeah, we've done the right thing for the team. Perfeito. É bom para dar uma transparência e né, dizer com outras palavras o que eu acabei de dizer. A Jaguar pediu ao Mitch Evans para deixar o Nick Cassidy passar. Depois que ele cruzou a linha de chegada, o Evans ia ganhar o duelo, principalmente porque o Cassidy errou, né? E aí na última volta, o Evans tira totalmente o pé, a volta dele fica na casa de 1.9. Então assim, horroroso, não é nenhuma volta competitiva para uma semifinal. Olha aí o Cassidy. My mistake. You're full, mate. You're full, mate. You're full. Really? Yeah. Really? You're full. Oh, man. O Cassidy achou que tivesse perdido, porque assim, já estava combinado que o Evans ia tirar o pé. Mas como o Cassidy errou, ele imaginou que mesmo que o Evans não fosse tirar o pé o suficiente. Aí ele falou, meu erro, pessoal, foi mal. Aí a Jaguar falou, não, você passou. Ele falou, sério? Por quê? Porque o Evans, aí voltando naquela comunicação com o Evans, a Jaguar falou, olha, o Cassidy perdeu o carro, isso já depois do Evans cruzar a linha de chegada. Olha, o Cassidy perdeu o carro ali no final do setor. Aí o Evans falou, mas eu tirei muito o pé. Aí o engenheiro respondeu, sim, não, foi o suficiente. Desculpa, não era assim que a gente queria fazer as coisas, mas a gente precisa trabalhar para a equipe. Ou seja, é exatamente isso. Querem fazer do Cassidy o vice-campeão mundial, querem que ele termine à frente do Verlaine, ali só atrás do Oliver Rowland, e por isso priorizaram o Cassidy nesse duelo. Mandaram o Mitch Evans passar. Por isso que quando eu estava ouvindo, mandaram o Mitch Evans tirar o pé. Por isso que quando eu estava ouvindo o rádio do Mitch Evans, ele estava falando sobre largar em terceiro, porque eles já estavam contabilizando a punição do Ticktum e a derrota na semifinal. Então é isso que vai acontecer. O Cassidy vai largar em primeiro e o Evans vai ter pelo menos aí nesse caso, olhando aqui para a tabela, né? O Evans larga em terceiro porque o Ginter toma essa segunda posição. Muito bem, então deixa eu fazer aqui a correção. Deixar anotadinho, bonitinho. Muito bem. Portanto, a grande final será entre Cassidy e Ticktum.
pergunto, JP, pergunta meio de leigo da minha parte. Essa atitude de praticamente jogar o duelo fora, pode render alguma punição à equipe Jaguar? Não é a primeira vez que isso acontece. É um jogo de equipe, não é proibido na Fórmula E. Pelo menos a coisa é mais transparente, né? E a Jaguar admite. As caras não são muito felizes, né? A gente sabe que ninguém gosta de fazer isso, a gente perdeu de propósito. Mas pelo menos as coisas são mais transparentes, né? Não inventaram nenhum problema, não soltaram nenhum código. É isso, a gente quer a posição ali no campeonato, não tem punição não. Só se atrapalhar alguém, Matheus. Isso aí é uma coisa que é importante. Se atrapalhar alguém, se for durante a fase de grupos, por exemplo. Mas no duelo só tem os 2 carros na pista. Portanto, a jogada de equipe da equipe Jaguar deu certo. E ele já vai largar aqui atrás, à frente do Pascal Wehrlein, pelo menos 3 posições. E vou te dizer, no campeonato, considerando o que aconteceu na corrida de ontem, desculpa, Matheus, eu acho que você... mas considerando o que aconteceu na corrida de ontem, não largar em primeiro é bom negócio, hein? Sim. Numa dessa, com o Evans largando em terceiro, a Jaguar de repente até fale pro Evans, ó, fica na frente e dá a possibilidade do Cassidy poupar energia. Vão ali trocando posição, de repente, e aí numa dessa vocês fazem uma jogada juntos, não tem pit boost hoje pra corrida, então vocês vão se ajudando pra tentar fazer primeiro e segundo. Daqui a pouquinho começando o duelo da grande final, mas já sabemos que Nick Cassidy vai largar na pole position, porque o Dan Tickton vai perder 5 posições. E ó, tá vendo aqui do lado direito da sua tela, o nosso contador de inscritos? Eu fiquei sabendo que quase que metade das pessoas que assistem aqui as nossas transmissões da Fórmula E, pelo menos da Fórmula E, não sei das outras categorias, ainda não está inscrito no canal do Grande Prêmio. Então, pessoal, aqui no canal do Grande Prêmio, além dos nossos vídeos, conteúdos e também além dos nossos programas, as transmissões ao vivo das corridas da Fórmula E, do WEC, do INSA, do TCR, do Turismo Nacional e tantas outras coisas, você tem aqui no YouTube. Então se inscreve no canal para não perder nenhuma dessas transmissões. Semana que vem tem NASCAR na PIC TV e tem o IMSA Sports Car correndo para você aqui no YouTube. Então não perca tempo, se inscreva no canal do Grande Prêmio para você não perder nenhuma dessas categorias ao vivo, combinado? E bora pros 1000 likes, pessoal. Faltam menos de 200 likes pra gente bater a nossa meta. Vamos nessa. Eu falava aqui no campeonato, o Cassidy tem 127 pontos e o Pascal Wehrlein tem 141. A diferença tá em 14 pontos. O Cassidy, anotando o tempo mais rápido agora, traz a diferença para 11 pontos. Largando em primeiro e o Wehrlein largando em quarto, já é a diferença suficiente para ele conquistar o vice-campeonato. Mas é aquilo. O Wehrlein larga na quarta posição, já garante os títulos que a Porsche precisa, beleza. Mas aí tem o vice-campeonato mundial. O Wehrlein vai querer dar um salto. Então vai ser uma disputa bastante interessante que a gente vai conferir daqui a pouco, JP. Sim, uma boa disputa. O Tickton tá num processo de mostrar serviço também. Eu tenho falado sobre isso no fim de semana. A Porsche demonstrou interesse em levar o Dan Tickton para o lugar do Antônio Félix da Costa. A Cupra Queiro anda com um trem de força Porsche e aproveitou esse assédio, digamos assim, para ativar uma cláusula no contrato do Tickton que mantém ele na equipe para a próxima temporada. Mas o que se diz no paddock é que se a Porsche forçar a mão, se a Porsche realmente fizer a questão de ter o Dan Tickton, a Cupra Queiro não vai conseguir segurar. Eu conversei com o Tickton lá em Berlim e ele, assim, dá para ver estampado na cara dele a felicidade quando eu sugeri da gente conversar sobre o interesse da Porsche. É uma coisa explícita. Ele não nega e ele falou para mim, eu vou continuar na família Porsche. Evitou dizer se vai ser na Cupra Queiro e falou abertamente, olha, tava lá inclusive dos assessores, tal, fizeram até uma caretinha, mas ele falou, eu tô pensando no que é melhor pra minha carreira, eu tô pensando em mim, e se eu tiver que fazer, eu vou fazer. E é isso, o Tickton tá querendo mostrar serviço também, porque ele tá de olho numa vaguinha numa montadora na próxima temporada, quem sabe, o Matheus?
Vamos lá, duelo valendo... Ó, o duelo de agora não vale pole position, porque a pole já é do Cassidy. Mas, essa pole position, esse tempo mais rápido vale 3 pontos. E o Cassidy tem que ir babando por esses 3 pontos. Vai ajudar muito o neozelandês na briga pelo vice-campeonato mundial. Sinal verde para o carro da Jaguar. Lembrando que o Tickton anotou 1.7037. E o Cassidy, um erro que cometeu, anotou 1.8791. Portanto, o Tickton tem a oportunidade de ser o último carro a passar na linha de chegada. Sinal verde também para o carro da Cupra Quiro. Daqui a pouquinho tem a largada da Fórmula 1, pessoal. Fica tranquilo que você pode conferir aqui o duelo da grande final, que você não vai perder a largada da Fórmula 1. É só às 10 da manhã, daqui menos de 20 minutos. Aqui é o último duelo. Lembrando que terminando aqui você parte para a segunda tela da Fórmula 1, na parceria Grande Prêmio e Voz do Esporte com o comando do César Tavares. Ai, meu coração. Já vem no terceiro setor de pista o Nick Cassidy. Vai contornando o segundo setor de pista o Dan Tickton. Será que a gente vai acompanhar aquela volta simultânea? Vai ser legal, hein? Passa na linha de chegada, está no cronômetro Nick Cassidy. Valendo os 3 pontos. Não vale a pole, mas vale 3 pontos valiosos na briga pelo vice-campeonato mundial. Contornando curva 3, contornando curva 4. Vai abrindo a volta também o Dan Tickton. Ele vai passando na linha de chegada. Vamos ver se a gente acompanha a volta simultânea. Tá aí, volta simultânea para você. Passa no primeiro setor de pista o Nick Cassidy. Anota 23980, 23980. À esquerda James Barclay. À direita Alex Rui. Vai passando no primeiro setor de pista também o Dan Tickton. 23912, 23912. Ele vai abrindo quase um décimo. Segundo setor de pista para o Nick Cassidy, ele anota 22.4. 22.4. Será que ele cometeu algum erro? Será que ele cometeu algum erro? Vamos dar uma olhada aqui na volta. Ele contorna a zebra, passa perto, tira uma fina do muro. Passa no segundo setor de pista, não cometeu erro não. 22.368. Mais rápido Dan Tickton. Passa na linha de chegada o Nick Cassidy. 1.7494. 1.7494. Dan Tickton vem para anotar a pole position. Dan Tickton vem para fazer a volta mais rápida. Dan Tickton vem para garantir 3 pontos e ajudar Pascal Wehrlein. Lá vem Tickton para cruzar a linha de chegada, para fazer 1.7278. 1.7278. Dan Tickton garante 3 pontos e Nick Cassidy larga na pole position. Já é uma ajuda de certa forma para o Pascal Wehrlein. JP Nascimento. É isso, Dan Tickton finalmente, né, depois de tanto prometer, esse resultado já estava vindo, já estava se anunciando há um tempo, né, o Tickton mostrando ritmo, etapa após etapa, muito forte nas classificações, nas corridas também, se agora vem a pole, que ano, que temporada para Dan Tickton, Matheus, e olha, a Porsche está de olho nele, hein. Eu não queria dizer nada não, mas... tem alguém cheirando o segundo piloto de fábrica aqui, viu? James Barclay falando, foi por pouco, mas tudo bem. O Cassidy vai largar na pole position, vai largar na posição de honra do grid. Dan Tickton parte na 6ª posição, portanto, JP Nascimento. Não vai largar efetivamente no primeiro lugar, mas a vitória é muito importante, obviamente, né? Olha aí o rádio do Cassidy. No, I didn't do it. I'm so sorry, man. No, sorry. You guys were perfect. No, I just... sorry to mention, I'm sorry to the team. I was not good enough. Don't beat yourself up. It was a pretty decent job. Back in. It's a good, let's be doing. Cara, o Cassidy tem isso, cara. O Cassidy, ele é um cara que a gente tem, a gente como imprensa, digamos assim, tem as suas questões, temos as nossas questões com a forma que o Cassidy fala nas entrevistas e tal, que ele é muito caladão.
Mas o Cassidy, por trás, ele é um cara muito diferente. Ele se cobra demais, assim, de uma maneira que eu acho exagerada. De uma maneira que, quando ele erra, esse rádio é um grande exemplo disso. Ele estava lamentando de um jeito: desculpa a equipe, desculpa ao Mitch, desculpa aos engenheiros, eu não fui bom o suficiente, é tudo culpa minha. Ele tem uma forma de se expressar quando ele perde que ela é muito forte. O Cassidy tem essa característica. Depois de perder o título da temporada passada, ele deu uma entrevista no dia seguinte, lá em Londres, pro Driver, que é o documentário da Fórmula E. Eles perguntam pra ele: você acha que tem aquele instinto assassino que é necessário pra ser campeão do mundo? Ele fala: acho que não. Acho que eu sou muito bonzinho. Ele ainda é abalado por ter perdido o título. E agora foi mais um episódio desse. Porque a Jaguar fez de tudo. Aí a parabenização, tipo, né? A Jaguar fez de tudo pra ele passar a final, justamente pra ele conquistar esses 3 pontos. A rádio mais longo do que eu esperava, né? Mega job, Dan. Mega job. Thank you very much. Marcamos todas as caixas, vocês podem ficar orgulhosos do trabalho, vocês são demais, enfim, o Tico elogiando muito a equipe. Só pra finalizar sobre o Cassidy, foi mais um episódio desse, se cobrando muito ali pela derrota. Por quê? Porque o Evans só tirou o pé, não é pro Cassidy largar em primeiro, que é o que vai acontecer. Era pra ele ganhar a final e somar os 3 pontos no campeonato. Como ele não venceu, ele larga na pole, mas não soma os 3 pontos, que é a única coisa que ele queria. Então, fica aí a decepção do Evans por ter sido eliminado, por ter tirado o pé, poderia ter disputado a final, e obviamente a decepção do Cassidy por não ter conseguido fazer um trabalho à altura. Mas me chama a atenção mais uma vez como o Cassidy vive de altos e baixos. Ontem estava dizendo que o carro era o melhor da temporada e hoje agora tem que ter um pouco de calma, sabe? Tipo, não conseguiu, acabou perdendo ali o duelo, mas o Cassidy tem muito essa montanha russa de emoções, é uma característica muito dele. Dan Ticktum, the first career pole for you, how does that feel? I'm doing happiness. Primeira pole da carreira. I think that one actually, Como é que I tá? Eu feel tô more ótimo. elation even more than the win actually in Jakarta. That was a very, very special Eu tô feeling. tô mais qualifying radiante do que na you're all vitória pushing em as hard as you Jakarta. can, É um and it sentimento shows what the muito driver and the car muito can do. especial. So, Na classificação yeah, você very, força very o máximo You speak about the que você car, it's pode also the e team's first pole vai ao position máximo since do que o carro pode 2017. fazer. Maybe just a Eu tô word for the muito efforts feliz. that have gone in behind the scenes to get here. That's what my whole radio message on the in-lap was about, was saying that we've ticked all the É, boxes. You know, we've got a win, podium, Minha mensagem and do now rádio foi pole, basicamente so sobre they've isso. A done gente an cumpriu absolutely tudo remarkable que a job gente this queria year. nessa Been a temporada. pleasure to work Pódio, with, vitória e and, agora pole. yeah, just they uma- should be very, very proud of themselves. It's an amazing effort. It's great to see you here, but it does mean that Eu you're quis starting ouvir ali P6 because of o yesterday's tempo penalty. verbal que Do ele you think that there's usou still para se all to referir à play for equipe. in that Daqui a pouco eu case? volto nessa resposta. Look, it's going to be harder. I mean, in a way, there was more pressure Sobre a corrida vai ser than less, difícil. because obviously, if you're not starting in the top A gente 8, tem it's going to be muita difficult pressão to na go, classificação to the e depois a podium. pressão cai. Porque se você não larga no obviously, top as I 8, said, I é was muito very difícil sorry de to buscar um miss pódio. yesterday. I think 5 places for it was harsh, if I'm brutally honest. Lamento muito But, you know, pelo it's all toque done com o now, Mitch and, ontem, yeah, let's see if we get mas the acho que strategy 5 posições foi muito right. forte, para But ser it's sincero. going to be hard to 5 move posições de forward a lot, punição. but a podium Vai ser will difícil definitely, be the goal. ganhar Well, a huge posições, congratulations mas again. o It's time to pódio present the definitivamente Julius Baer é um pole position objetivo, trophy vai levantar o by troféu aí. Gaston Zavari, the pole O position TikTok. trophy E Matheus, designer. eu parei de Congratulations. traduzir a segunda, porque ele estava falando sobre a relação dele com a Cupra Kiro e eu queria ver se ele ia falar no presente, no passado. O Cassidy pós-Berlim falou no passado sobre a Jaguar, então já liberou ali a notícia de que ia embora. O TikTok agora, ele começou falando no passado, aí eu parei de traduzir, aí ele voltou pro presente. Porque quando os pilotos falam no passado é que o destino dele já é conhecido, né? O destino dele já tá definido. Mas estava ali, basicamente, parabenizando a equipe por ter cumprido todos os objetivos que tinha nessa temporada, né? Fez a pole, conquistou o pódio, conquistou a vitória. É o ano mais vencedor dessa equipe na Fórmula E desde a primeira temporada, que ela venceu sobre outra nomenclatura. Esse rádio é uma repetição, tá? Por isso que eu tô falando por cima. Então, é realmente magnífica a temporada da Cupra Kiro, um salto de qualidade impressionante. Trocar, né, deixar de ser uma fornecedora para virar uma cliente da Porsche foi a melhor decisão que eles poderiam ter tomado e, enfim, termina em alta, muito em alta, literalmente fechando aí com chave de ouro o campeonato, porque é a última corrida do calendário. E aí o Mitch Evans, que vai largar na segunda posição. Aliás, minto, vai largar em terceiro. O Maximilian Ginter larga na segunda posição. E o Mitch Evans larga em terceiro.
Você estava se desculpando muito com a equipe. Eu tô bem chateado. Bom, parabéns ao Dan e à Cupra pela pole fantástica. Do meu lado, desculpa e obrigado ao Evans por... Ele tirou o pé, me deu a chance de buscar a pole e eu estraguei tudo. Talvez tenha sido a pior volta que eu já fiz aqui nesse complexo. Desculpa para a equipe, eu estou muito decepcionado comigo mesmo. Sempre foi o plano, o Evans deixar você passar, ou foi tomada ali na hora? Esse não era o plano, eu tinha mais velocidade nos duelos do que parecia, né? Mas acabei precisando da ajuda dele. Parabéns a ele, isso mostra o tipo de pessoa que ele é e agradeço a ele de novo. Largar na frente é uma grande vantagem, então também tem pontos positivos, né? Completamente, a gente tem um carro de corrida fantástico, uma grande oportunidade na corrida, com os dois carros largando na frente. Eu só estou decepcionado com a minha volta mesmo e a minha performance aqui. É isso, o Cassidy dando uma sequência àquilo que eu falei. É um cara que se cobra muito, inclusive faz isso publicamente, ele não tem o menor problema em fazer isso na frente das outras pessoas. E acabou fazendo isso de novo agora. Ele é muito amigo do Mitch Evans, então elogiou agora o Evans de novo, acho que eles se conhecem desde pequenos lá na Nova Zelândia. Muito decepcionado o Cassidy, mas Matheus, vamos ser sinceros aqui, vai largar na frente numa corrida que a ultrapassagem é difícil. A situação do Cassidy continua muito boa, né? Fica tranquilo, Cassidy, que não tem nada perdido, pelo menos por agora. Vai ter o companheiro de equipe largando ali atrás dele. Claro que o Maximilian Ginter pode ser um fator que pode atrapalhar, é bem verdade, mas de toda forma não deixa de ser um grande resultado e por conta disso a Jaguar está muito bem posicionada para ajudar o Cassidy e também para pegar a vice-liderança do Campeonato Mundial de Construtores, então é uma situação bastante positiva. E é o que eu tô vendo mesmo, JP? A pista tá ficando mais úmida? Olha, eu fiquei com a sensação, hein, Matheus? Porque tem uns chuviscos caindo desde o final do grupo B e tá parecendo mais úmido. Será que teremos uma corrida em condições de pista molhada? Rapaz, aí seria um atrativo, hein? Olha o rádio. Until that moment, how was the lap? Was tight. I think we were 1/10 up. Okay. What an idiot I am. Rádio falando aqui com o Cassidy, foi no momento que ele cometeu um erro ali, possivelmente, JP. Ali uma conversinha pós-volta, né, dele perguntando se foi o suficiente, não foi, obviamente, e aí decepcionado com a própria volta. Eu vou rever a volta do Cassidy depois, mas claramente ficou abaixo, né, do que ele poderia fazer, isso está muito claro, não só pelo tempo, né, mas pela própria reação do piloto da equipe. Mas, assim, a única coisa que o Cassidy perdeu foram os 3 pontos na tabela. Seria, que acaba ganhando uma importância maior ainda, e esse é o lance da punição ao Tickton. É por isso que o Tickton vai perder 5 posições no grid hoje, fazer essa batida aí no Evans. Ele tentou forçar ali, o Dennis forçou pra cima dele, ele quis evitar de perder a posição, acabou batendo no Mitch Evans. Então, assim... esses 3 pontos perdidos, eles ganham um protagonismo muito grande porque o Cassidy só chegou lá porque o Evans se sacrificou para ele passar. Mas a verdade é que é isso, a única coisa que ele perdeu são os 3 pontos, porque ele continua largando na pole, continua com as mesmas chances de corrida que ele teria antes. A decepção é única e exclusivamente pensando no próprio desempenho. Pessoal, para você que tá ligado com a gente aqui agora, fica tranquilo que você vai ser redirecionado, terminando aqui a nossa... tá chovendo mais forte, a pista tá molhada, realmente. Você que tá acompanhando aqui a nossa transmissão, a gente, quando encerrar, você vai ser redirecionado automaticamente para a segunda tela da Fórmula 1. E aí vamos conhecer o grid de largada
Da Costa larga em último e de Grassi larga em penúltimo. De Grassi conseguiu ficar na frente do Da Costa ainda. Depois, Beckman e Buemi, também punido. Maloney e Bird. Fila número 8 com Jake Hughes e Jake Dennis. A fila dos Jakes. Depois, Nico Miller e Jean-Éric Vergne. Fila número 6 com o Franks e o Barnard. O Barnard, pelo menos, está largando perto aqui da zona de pontos. A fila número 5, que é a fila da Nissan, Rowland e Nato. A fila 8 com Mortara e Van Dorn. Fila 3, fila 3 com o Dan Ticktum punido e o Nick De Vries. Fila 4 com Verlaine e Evans. E a primeira fila com Maximilian Ginter e Nick Cassidy. Portanto, conhecemos aqui as posições desse grid de largada para a última corrida da temporada. Portanto, pessoal, você que está ligado aqui, você vai ser mandado de forma automática lá para a segunda tela da Fórmula 1. Você que não for automaticamente, é só clicar na próxima transmissão que vai aparecer para você. E aí, acabando a Fórmula 1, 12h30, vem a transmissão da Fórmula E para nossa última corrida da temporada. Portanto, JP Nascimento, nos vemos para a saideira. É isso, Matheus. Daqui a pouco tem a última corrida dessa primeira temporada desses carros Gen 3 Evo. Uma bela de uma temporada comandada por Oliver Rowland, que vai desembocar num campeonato melhor ainda no final desse ano, né? Começando em dezembro. Então, daqui a pouco, mais uma baita de uma corrida pra gente. Muita emoção eu acho que a gente pode esperar, principalmente considerando quem vai largar lá na frente. Um título decidido é briga pela vitória. Quem não venceu ainda vai fazer de tudo pra vencer. Vai no modo desespero mesmo. Então, assim, acho que a gente vai ter uma baita corrida pela frente. Então é isso, pessoal. Com as imagens do treino classificatório, a gente vai se despedindo. Agora todo mundo partiu Fórmula 1 acompanhar o Grande Prêmio da Bélgica. Lando Norris e Oscar Piastri dividindo a primeira fila. Tem tudo para ser uma grande corrida. Você vai acompanhar com a narração do César Tavares, na parceria Grande Prêmio e Voz do Esporte. 12h30, nós estaremos de volta aqui na tela do Grande Prêmio, agradecendo a sua audiência em todo o Brasil e em todo o mundo. Vamos nessa, porque uma grande corrida nos aguarda. Portanto, nos vemos daqui a pouquinho. Um grande abraço a todos e até a próxima. GPTV, a vida muito mais corrida.